Valendo, mais um programa da Ecoar. E aqui, não sai daí não. Hoje tá imperdível, eu tenho um convidado muito especial. Eu sei que você tá curioso, mas só depois da vinheta que eu vou falar quem tá aqui comigo hoje, hein? Beleza? Vou pedir a produção, mas você que não conhece a estrutura, vem pra cá conhecer, porque traga seu filho pra estudar música com a gente, musicalização, tem esporte, tem futebol. Ó, vai começar agora as aulas de jiu-jitsu, hein? Toda terça, toda quinta vai ser muito legal. Você que precisa de um auxílio jurídico, você que precisa de um auxílio de um psicólogo, aqui na Ecoar você vai conseguir. Nós estamos aqui na rua Pomba 610 e vai ser muito legal receber você e sua família aqui. Vem conhecer a gente, que vai ser muito legal. Além disso, tem uma lanchonete no primeiro andar para você tomar um açaí, tomar um café, para a gente bater um papo. Tem a nossa sede histórica, que é a nossa livraria, que é a nossa biblioteca, coisa muito legal lá para você vir ler, para você conhecer com a sua família. Tem tanta gente fazendo coisa boa por aí, vem fazer coisa boa aqui com a gente, combinado? Então, produção, solta a vinheta pra mim, que eu vou revelar quem tá aqui comigo hoje pra gente eternizar mais uma história. Voltei aqui, vou revelar pra vocês. Olha quem é o meu convidado aqui hoje. Aí, produção, na cama do mês, Georson. Toca aqui, meu irmão. Valeu. Prazerão ter você aqui, viu? Pra quem não conhece, gente, esse é o Georson, meu grande amigo. E eu falo que aqui no programa eu trago amigos pra gente eternizar as histórias, Georson. Porque é legal, né? A internet dá pra gente essa condição, né? Além de nos levar em lugares nunca dantes navegados, ainda permite que a gente possa eternizar essas histórias. E aí eu não sei se você nunca pensou, mas até esses vídeos que você tem feito aí nessa caminhada sua aí, do TI, que nós vamos contar pra essa turma, também você vai estar lá assim, velhinho, falando assim, ô filho, vem cá pra eu te mostrar, olha o que o vovô fazia antes, olha como eram os microfones da época hoje, porque tá mudando numa velocidade tão rápida, né? Tudo muda muito rápido, você, né? Que é do TI que vai contar pra gente, rapaz. Aqui, ó, turma, vou contar pra vocês. Georson é dessa área que hoje, mais do que nunca, tá em alta, o TI. E assim, além do TI, nós vamos contar para vocês que no testemunho dele vai contar um pouco da família, e eu sei que isso aí veio do pai, porque o pai é curioso, é um mestre também das gambiarras, é um MacGyver, quem conhece aí o MacGyver das histórias aí da TV, e ele puxou isso do pai. Tem dia que ele tá ali com a gente, mexendo uns fiozinhos ali, preparando ali um cabo, alguma coisa que é incrível, é incrível. Mas aí você vai contar pra gente por quê? Eu começo todos os podcasts falando assim, ó, de onde eu conheço os convidados. Certo. E eu tive a honra de conhecer aqui na Despertar, né? Verdade. Foi super bacana. A gente... Eu até não me lembro bem, mas desde quando eu fui tocar com a banda ali, você já estava envolvido com produção, essas coisas, e você já ajudava às vezes a igreja, não era? O que aconteceu? A Despertar não era aqui, né? Sim. Há muito tempo atrás, há uns 4 anos atrás mais ou menos, aproximadamente isso, o Israel, meu primo, que hoje toca com a gente, ele tocava de vez em quando na Despertar, levava uma banda, porque ele já conhecia o Thiago. E ele falou assim, Jota, como vamos falar assim, o Israel tá na área musical, tem parte minha culpa. Eu era muito chato, cara, eu era muito chato, coitado daqueles meninos. Meninos, me perdoem pelo tanto que eu fui chato com vocês. Me perdoem, por favor. O Israel, sabendo que eu tinha uma boa noção de som, né, de levada de tempo, ele falou assim, com o pastor Thiago, meu primo consegue melhorar um pouco isso aqui. Traz ele aqui pra gente ver. Que legal. E aí eu fui lá um dia, a gente marcou, aí a gente passou uma tarde lá. Eu, o pastor Thiago, o Natan, eu acho que o Cauã, não sei se o Israel tava, cara, não lembro se o Israel tava. E eu acho que foi num sábado. Primeira coisa que o pastor Thiago, ele é muito assim, ó. Nós vamos comprar isso, vamos fazer isso. Eu falei assim, não, eu falei, calma. Vamos ver o que tá acontecendo aqui primeiro. Do resultado, a gente vai pegar e falar assim, precisa ou não. Só depois disso que a gente vai gastar algum dinheiro. Legal. E foi literalmente isso. A gente viu que tinha coisas ligadas erradas. Que só isso já ia melhorar muito, cara, né? A gente... Deus é bom demais. A gente transformou o som da igreja lá de um 30% com 70%. Nossa. A gente transformou com a estrutura que tinha lá. Foi só uma questão de regulagem e plugagem. Tinha plugs conectados no lugar errado. A primeira coisa que a gente fez, né? Até gaguejei. Blá, 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 blá. A primeira coisa que a gente fez lá foi
desenhamos tudo do jeito que estava montado. Está assim, ó. Esse plug sai daqui, liga aqui. Sai daqui, liga aqui. E depois disso, a gente pegou e falou assim, onde que tá o erro? E eu mostrei para eles onde tá o erro. Isso não pode ligar aqui. Na hora que a gente tirou isso e conectou, vamos falar assim, o equalizador, Sim. colocamos as configurações do equalizador, e eu não era da igreja, tá? Na hora que a gente fez essas configurações, o som transformou. Foi uma tarde. Nós passamos ali umas 4 horas fazendo isso. Sim. E aí foi o início de uma amizade, né? Que legal. Depois disso, eu tava na outra igreja ainda. Foi assim que você então se encontrou com a Despertai, vamos dizer assim. Eu morava próximo, morava 4, 5 quarteirões. Eu nunca ia, porque eu já tinha minha igreja. Eu era de uma igreja há 30 anos. Que legal. Sempre fui de lá. E aí, com o tempo, Deus foi mostrando algumas coisas, a gente resolveu desligar daquela igreja. Sim. E vim pra cá, pra Despertai. Aí recebemos o convite do pastor Thiago. Tipo assim, o Lucas já estava na igreja nessa época. Nesse meio tempo, do dia que eu mexi pro dia que eu entrei, o Lucas saiu da onde a gente estava e veio pra cá. E aí ele comentou, eu acho que ele comentou com o pastor, que o pastor falou assim, você não pode ficar sem igreja. Eu fiquei uns 3 meses sem ir numa igreja, tipo assim, fixa. Sim. Né? Eu aparecia na outra igreja, aparecia aqui na Despertai. Aí na época que isso estava para acontecer, a igreja estava mudando para cá. Ele falou assim, vamos lá na igreja para ajudar a gente a montar? Eu vim, ajudei na reforma. Né? Eu já estava, nessa época eu já estava trabalhando com o Lucas. Sim. Aí ajudei a fazer algumas coisas na reforma e fazer a passagem do som, montagem do som. Com os mesmos equipamentos que tinha lá na outra igreja. Os mesmos equipamentos a gente trouxe para um templo 4 vezes maior, eu acho, né? Mais ou menos. Nossa, um ambiente bem maior. Bem maior. Então, assim, o som não era tão ruim. Não era, não. E quando chegamos não tinha nada, né? É legal contar, porque realmente cara, eu o que tinha ficou pequeno, academia, né? Eu malhei aqui era uma academia antigamente. Que legal, senhor. Mas aqui, para quem chegou aí agora, não pegou a conversa, volta lá, porque vai ser muito legal. E manda esse link para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Mas o Geórcio está contando uma história do seguinte. Veio conhecer a igreja através dos amigos, veio fazer um trabalho porque ele era o senhor bugiganga e sabia resolver. E você viu que legal? Talvez você pode, na sua igreja mesmo, resolver muita coisa apenas fazendo as ligações corretas. Que é o que era que estava acontecendo aqui, né? Tudo de errado. E depois é lógico que adquirindo algumas coisas, sempre vão ter coisas que vão acrescentar. Né? É sempre importante ter alguém que saiba fazer o que precisa ser feito. Sim. Né? Olha que engraçado. Eu fiz isso lá atrás, né? Na igreja aqui na Despertai. E não foi uma só igreja que eu fiz isso. Eu já fiz isso umas 4 vezes. A pessoa me fala assim, Jorge, vem aqui na igreja. Eu falo, mas com todo prazer. Eu sou um cara péssimo, se você falar assim, vamos fazer um evangelismo de rua? Cara, não me faça isso, por favor. Eu tenho pavor, cara, de sair e cumprimentar uma pessoa na rua e falar assim, vamos lá. Eu tenho... Mas assim, na hora que eu já converso com a pessoa, com o tempo, vamos lá na igreja, tranquilo. Mas sair na rua assim para entregar um panfletinho, fazer um evangelho, eu tenho desespero. E aí eu encontro o meu evangelismo. Eu uso isso, entre aspas, como desculpa, mas como a entrega de um bom som. Teve uma vez, na outra igreja que a gente ia, que um cara chegou lá na igreja e falou assim, como que você faz? Eu falei assim, como que eu faço o quê? Ele falou assim, eu sou evangélico há 30 anos. Eu nunca fui numa igreja. Eu lembro, se esse cara um dia ver isso aqui, eu vou falar assim, você marcou a minha vida. Sim. Ele falou assim, eu nunca fui numa igreja onde o baterista toca baixo, o baixo toca baixo, a guitarra toca baixo, o violão toca baixo, o teclado toca baixo. Eu nunca fui. Aí eu apontei pra ele assim, falei assim, lembra, menino, desculpa tanta chatice que eu fui com vocês. Eu sou o mais velho daqui. E todos eles passaram pela minha mão. Eu não ensinei nada de tocar. Sou péssimo com tocar, Fernando. Eu ia perguntar se você toca alguma coisa. Eu toco sim. Campainha e galinha. Não dá, cara, pra tocar, cara. Eu já tentei tocar bateria. Eu já tentei tocar violão. Eu toquei umas 4 músicas no baixo.
E eu peguei e falei com esse cara, eu sou o mais velho, eu sou o mais chato com eles. Eu sou insuportável com eles. Eu já cheguei uma vez, o baterista tava batendo forte demais, e aí os meninos eram todos mais novos. Eu joguei uma flanela em cima da bateria. Ele toca baixo. Pra dar uma abafada. Abafa. Não, eu joguei, na hora da música, eu joguei a flanela embaixo, em cima da caixa. O baterista ficou vermelho, azedo comigo. E aí o resultado final é que a gente não precisa de um volume alto para agradar as pessoas. O músico, naturalmente, ele é surdo. Nasceu músico, coitado, ele vai ter um probleminha de audição. Cara, o baterista, a gente volume brinca. Porque... é uma coisa assim, Fernando, que quanto mais você tem, mais você quer. É. E você desgasta a sua audição. Estamos numa moda agora nas igrejas. Eu falo assim que é uma moda. Uhum. É uma fase de retorno de palco. Ah, sim. As pessoas nunca se escutam. O fone do cara tá no máximo. Não tem pra onde aumentar mais. Eu quero volume. Tá eu falei assim, volume. meu amigo, não dá. Eu não consigo te aumentar mais. Você já tá no seu limite. Uhum. E a pessoa não percebe que ela tá se prejudicando. Então tem que ser usado. É maravilhoso. O fone o retorno de palco é maravilhoso. Sim. Para a igreja é maravilhoso, porque a gente não precisa aumentar o retorno ignorantemente para os músicos todos se escutarem. Sim. E isso não afeta a igreja. É muito legal. Então a igreja recebe aquilo que ela precisa receber de áudio. Uhum. Só que se o músico não se policiar, ele não dura 10 anos tocando com retorno de palco, porque ele vai ficar surdo. Vai ficando surdo. Vai ficando surdo. Eu vou compartilhar com você um negócio super legal que você falou, lembrei. Eu já trabalhei naquele shopping popular, o Shopping Oi, e lá a poluição sonora é gigante, é terrível. Eu passo mal toda vez que eu vou no centro, tá? Eu volto com dor de cabeça e náusea. Você que trabalha com música, você sabe o que eu vou falar. E eu tive lá um funcionário, eu tive uma loja ali, eu tive um funcionário que ele veio de uma loja, de um outro shopping, de um outro ambiente, e lá eram sempre música sacra, né, com um controle mais profissional de música lá, ambiente. Então a música ambiente era controlada por um profissional. E o profissional sabe aquela questão de frequência, né? Decibéis? Decibéis. Então, assim, eu vi que ela estava incomodada há uns dias, essa pessoa, e ela falou assim, rapaz, eu não aguento não, aqui é barulhento demais, nossa Deus, aí tá. E aí, entra no que você falou, assim, por isso que eu lembrei que agora, costume. Lá onde ela estava com a audição, assim, dentro de um parâmetro para eles lá que era normal e que é o indicado, que é baixinho, tranquilo. E mesmo assim ainda funcionava, porque ela ouvia música, ouvia tudo. Quando chegou lá, opa, posso ajudar? Música alta, Aí acontece, ela tava pirando, ela tava tendo dificuldade de trabalhar naquele ambiente. Mas, segura só, ficou tipo um trimestre, já não ligava mais. É costume. Quer dizer, foi acostumando e perdendo a audição, né? Foi ficando surda, né? O ser humano, ele é adaptável, rapaz. cara. Como que é adaptável? Você vê, rapaz, que eu loucura. Trabalhei no meu primeiro emprego com carteira assinada em TI. Eu trabalhei dentro de um hospital. E quando eu cheguei lá, a sala era do tamanho dessa mesa aqui, assim, vamos falar, né? Mais ou menos, um pouco maior, dividida ao meio. De um lado, o CPD do hospital, do outro, a minha sala, que trabalhavam 3 pessoas. O CPD trabalhando em 15, 16 graus. No primeiro dia eu passei muito frio, cara. Imagino. Nossa, foi terrível. Tá foi terrível. Fernando. E aí no segundo dia eu falei assim, não sou bobo. Já fui de blusa de frio, cachecol, calça de moletom por baixo da calça jeans. Cara, eu fui empacotado. Eu fui. Mas foram 6 meses, essas roupas foram saindo. Sim. Eu saía pra trabalhar de manhã, eu pegava serviço 6h30. 6h30, eu pegava serviço 6h30 e eu saía de casa tipo 5 horas da manhã e eu não sentia frio. Que loucura, E né? hoje eu não sinto frio mais. Tipo assim, eu sei que está frio o ambiente, por exemplo, o nosso ar-condicionado tem 18 graus. Tá agradável pra mim. Sim. Eu sei que o ambiente tá friozinho, gelado, mas meu corpo não reclama. E provavelmente, hoje não, mas vamos falar assim, eu vou gripar uma hora por causa disso. Já gripei por causa disso. Porque, tipo assim, meu corpo não reclama.
Eu não arrepio de frio o tempo todo e tal. É adaptável, né? Que adaptável. Legal, né? E aí chegou num ponto que eu cheguei a trabalhar num local que aqui próximo de Belo Horizonte, que você passa de uma certa região, abaixa 2 graus naturalmente. Sim. Indo pra Nova Lima. Ali é frio demais. Nossa. 3 anos Cê atrás tá teve doido. uma época, cara, que aqui em Belo Horizonte tava dando 13 graus durante o dia. Nossa, foi terrível. Imagina lá em cima. Lá na hora que eu cheguei lá, tava 6 graus de manhã, cara. Nossa, Eu precisei Deus. usar blusa de frio. Você tá doido. Eu precisei. Teve uma vez que veio um vento assim, eu falei, gente, tá frio, fechei a blusa. A blusa de frio aberta. Então, eu falei, gente, como é que o Jorge consegue um negócio desse? Eu falei, adaptável, É cara. adaptável. Que legal, Uma loucura, né, cara? Mas aqui, voltando só pra turma de casa entender, e eu também que eu tô curioso, o que te levou a trabalhar nesse ramo? Por quê? Porque é um ramo assim que, rapaz, tem que dedicar, tem que gostar, porque é muito melindroso, né? Tanto na percepção, quanto no trabalho mesmo físico, igual um dia eu vi você mexendo, tô até comentando, porque eu tô doido de falar. Aqueles cabos com 200 fios ali, testa e solda. É uma loucura aquilo ali. Que loucura, né? Porque assim, né, falar pra turma, eu conheço a sua família, então assim, eu conheço seu pai. Eu sei que seu pai é muito curioso, ele mexe com tudo. Ele é do ramo da elétrica, né? Isso, exatamente. Mas ele mexe, ele tem altas ideias boas. Foi seu pai, porque tem gente que vem aqui e fala comigo, Fernando, ó, eu sou músico porque meu pai era músico. Eu sou cozinheiro porque meu pai era cozinheiro. Você se interessou muito por causa dos seus pais? Então, meu pai, ele é eletricista desde quando eu conheci, que eu nasci, né? Um exímio eletricista. Desde quando eu sei que eu nasci mesmo, meu pai é eletricista. Meu pai trabalhou mais de 40 anos, eu acho, na área de elétrica. É mesmo? E quando eu nasci e tal, ele, desde quando eu era pequenininho, acho que com uns 8 anos, ele me levava pra ficar parafusando tomada. Então. Colocar tomada no lugar. Ele montava. Na época não existia parafusadeira. Não, cara, era terrível, né? Era na mão, né? Meu pai foi um dos caras, eu acho que teve uma pessoa pra quem ele trabalhou que deu pra ele uma parafusadeira, mas isso há muitos anos atrás, não, mas põe anos atrás. Que legal. O pessoal olhava e falava assim, mas nunca vi isso, Nunca não. vi. Maravilhoso. O cara veio de fora, o cara Sim. tinha uma loja de ferramenta, não sei como é que é. O cara trouxe de imagina. fora a parafusadeira e deu pra ele e falou assim: nossa, mas isso é bom demais. E aí depois disso ele nunca mais deixou a parafusadeira pra trás. Meu pai é eletricista e ele falou assim: não, você tem que ser melhor que eu. Meu pai, ele tem 4ª série. Não, deixa eu corrigir. No diploma dele ele tem 8ª série. Ele tinha 4ª série, mas aí ele não, mas aí ele fez provas, né? Ele fez provas que mostram que ele tinha 8ª série. Legal. Aí ele falou, não, você tem que ser melhor que eu. Aí eu peguei e entrei para eletrônica. Eu fiz um curso técnico de eletrônica junto com o 2º grau. Então meu curso eu fiz até o 4º ano. Que legal. No Professor Fontes, uma escola que tem aqui próximo. Na época não tinha prova para entrar, não sei se hoje tem, e só tinha eletrônica e mecânica. O Professor Fontes é 1000 anos que existe essa escola. Né? Meus tios da época da minha... Meu tio mais novo estudou lá, e lá era integral na época. Você entrava de manhã, fazia o científico, e à tarde você fazia o técnico. Que show, rapaz. Era, cara, muito legal. Só que aí encerraram isso, né? Dividiram a escola, fizeram uma escola científica, vai aumentando o nível, a quantidade de pessoas, né? E aí eu fiz eletrônica, trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, com manutenção de celular. É mesmo? E nunca... Só que na época, Fernando, não tinha chip. Não tinha celular de chip, não, cara. Que legal. 3G, 4... Não existia. Então vai ser muito legal, porque eu peguei essa etapa... Quando então você... Nextel... TDMA. Nossa, que loucura! Era soldinha mesmo. Foi quando eu comecei com loja, por exemplo, no centro de Belo Horizonte. Começou a aparecer, e foi o que estava dando um boom na época, porque tanto os telefones fixos, tinha demanda demais de conserto de telefone fixo. Tinha demais. E aí começou a aparecer o celular. E aí, eu tinha loja no centro de Bugiganga, né? Vendia rádio de pilha, fone, não sei o quê. Começou a chegar telefone fixo e telefone celular, eu comecei a entrar nessa área. E aí peguei essa área. E na época eu trocava mesmo peça. Hoje não troca peça. Nossa. Né?
trocava. A gente falava que era o PA, né? Nossa, não, e tinha antena pra trocar, tinha conector de carga pra trocar. Hoje não troca mais. O cara, eu acho que um conector de carga eles trocam. Ainda troca. A antena eles trocam algumas coisas. Mas vamos falar assim, se tivesse que fazer uma manutenção de solda na placa, você não troca. Você troca a placa. A placa inteira, troca, né? A placa inteira. Fala assim, não, é outro celular. Que legal, você pegou essa época, então? Cara, peguei. E vamos falar assim, ó, quando eu tava saindo da empresa, depois desse 1 ano e meio, tava entrando os celulares de chip. Era Siemens na época. Siemens. Era Siemens, Siemens, Samsung, Nokia e Motorola. Que não tinha outro. O Siemens estava entrando, arrebentando no mercado. Sim. E era a Oi só que tinha GSM na época. A Oi foi a primeira GSM. Isso, e eram os celulares da Xuxa, você lembra? Meu Deus, era terrível. Redondinho, assim, que as carcassinhas estouravam pra abrir. Era terrível, cara. Tinha uma antena, a antena era igual um dedo, igual assim, um pra dedo. fora. Assim, redondinha, assim, achatadinha. Aquilo era horrível. Aí fizeram sucesso por causa do plano 31 anos, você lembra? Que deu prejuízo, né? Que a galera não carregava o celular, velho. Colocava... Vou pegar mais água, peraí. Pode, fica à vontade. O pessoal colocava R$10 de crédito. Não, R$10 na época era muito dinheiro, né? Colocava R$10 de crédito. Colocava R$10 de crédito. E ficava quase 1 ano sem recarregar o celular, cara. Começou a surgir, foi trabalho pro jurista, porque todo mundo querendo processar. Queria processar porque a Oi bloqueava. Bloqueava e eles colocaram no plano que era 31 anos sem limite. Cara, que então, loucura. Que legal que você acompanhou isso. Aí começou a aparecer Nokia. Aí a Nokia foi ganhando mercado, né? Com aquele telefone. Mas o que a turma de casa não sabe é que nem mensagem mandava, né? Cara, assim que chegou a Oi, que começou a ter mensagem. Aí o telefone era assim, ó. Tinha extensão com a letra I. Quando tinha I, mandava mensagem. Cara, não era? 5125i. Foi o meu primeiro celular. Sério, cara. Cara, que legal. Nossa, então realmente você tá nessa área há muitos anos e realmente, para entender um pouco desse mecanismo e ficar bom como eu sei que você é bom, tem a ver só essa... Por isso que o pessoal fala, ninguém sabe do processo do caboclo, né? Vê só o resultado. Ninguém... Como é que fala? Todo mundo vê onde eu cheguei, mas ninguém vê os capotes que eu tomei, né? É isso mesmo, Então, nossa, você passou por isso. Passei. E aí, depois disso, eu nunca mais mexi com manutenção de celular. Fiquei 1 ano e meio trabalhando com isso. Foi estágio, os 6 primeiros meses foi obrigatório. Estágio por causa do curso de eletrônica. E... Olha que loucura. Eu lembrei de uma coisa aqui agora. Tem uma amiga minha que ela trabalha na mesma empresa que ela fez estágio do curso até hoje. É mesmo? Eu falei, você consegue trabalhar aí até hoje? Ela falou assim, aqui é ótimo. Eu falei, louco, é uma baita de uma empresa. Realmente, a empresa é muito boa. E ela trabalha com TI. Cara, é muito louco. Como que pode ela conseguiu trabalhar? Você tá doido? Vão ter mais de 20 anos que eu formei, cara. Tem 22 anos que eu formei. Essas histórias, sim, até de 20 anos. Loucura. E eu encontrei com ela depois, muitos anos depois, que ela trabalhando na empresa, ela prestando serviço numa empresa que eu trabalhei, na empresa que eu trabalhei por quase 10 anos. Olha que loucura. Ela foi lá, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim, nossa, eu tô trabalhando naquela mesma empresa até hoje. Eu falei, nossa, que o mundo dá a volta, né? Tá doido. Eu troquei de empresa aí umas 4 vezes nesse período e ela continuou na mesma, muito louco. Aí eu saí da eletrônica e nesse meio tempo da manutenção de celular, meu pai é eletricista, meu pai pegou um serviço para fazer elétrica e cabeamento de rede de computadores. Sim. Meu pai falou assim, eu não faço a mínima ideia como é que faz isso. Com essas palavras, não faço a mínima ideia como que vou fazer um cabeamento de rede. E ele foi estudar. Ele sozinho foi estudar, procurou alguns amigos, os amigos pegaram, explicaram alguma coisa para ele na loja que vendia. Falou assim, Jorge, é muito simples. Tá aqui, ó, um rack. Todo ponto tem que sair desse rack e chegar na ponta onde o computador tá. Aí, é só isso? Não pode forçar, não pode dobrar, não pode fazer curva muito fechada, não pode esticar, porque senão você vai arrebentar o cabo. Sim. E não pode ter emenda.
Porque os fios são bem fininhos, Isso é né? o que todo mundo fala, né? Não pode ter medo. Que os fios são muito finos. E vamos falar assim, 20 anos atrás, Sim. os fios eram mais sensíveis, eles não era mais rígido. Então, se você dobrava, ele tinha um risco de quebrar algumas coisas assim. Né? Até os fios de elétrica, né? Eram rígidos, né? Era Depois que rígido. criaram aquela tecnologia. Malha. Malha. Os cabos de rede hoje, muitos são de malha. Que Quando legal. você vai fazer lançamento de cabo, a maioria é rígido ainda, mas ainda é fino. Uhum. E aí, meu pai foi fazer essa rede. Fez essa rede e eu conheci nesse dia o meu primeiro empregador de informática. Eu trabalhando com manutenção de celular. Nos fins de semana... Nossa, eu sempre trabalhei demais, Fernando. Nos fins de semana... Eu trabalhava de segunda a sexta e nos fins de semana eu trabalhava com meu pai. Quando dava uma folga ou numa folga, férias e tudo mais, eu ia pra obra com meu pai. Sempre gostei. E então, se vier uma piadinha de, vamos falar assim, de meio de obra, assim, eu não caio. Porque eu sempre tive vivência com obra. Sim. Que legal. Cara, que loucura. E aí eu fiz uma obra, a gente fez esse lançamento de cabeamento, fizemos um segundo lançamento de cabeamento. Aí o cara foi montar. Deu tudo certinho. A gente só... deu tudo certo. Deu? A gente só lançava o cabo. Sim. E um cara, que era o cara da informática da empresa, Sim. ia lá e fazia o jampeamento no rack. Uhum. Que era a montagem dos patch panels e tudo mais. Aí o cara foi montar, eu parei do lado dele e falei assim: o que você tá fazendo? Aí ele falou assim: eu tô fazendo o jampeamento. Eu falei assim: é? Como é que funciona? Aí ele foi me explicando. Cara, e esses meninos curiosos, viu? Daquela época, imagina, eu tô com 40 anos hoje. 20 anos atrás, né? 18 anos atrás, eu tinha 22, ele com quase 40 na época. Aí eu falei assim: e como é que funciona? Ele foi, riu um pouquinho, né? Tipo assim, não, é assim, assim, assim e tal. Eu falei assim: tá. Aí ele falou assim: por que você quer saber? Eu falei assim: não, é porque eu sou curioso, mas na próxima vez quem vai fazer sou eu. Eu não vou pagar, eu não vou deixar você pegar esse dinheiro. Quem vai pegar esse dinheiro sou eu. É mais um ele sai daqui então. E aí ele gostou de mim, cara, por causa disso. Nessa época, eu ainda trabalhava com manutenção de celular. E aí, quando eles me mandaram embora, eu saí da empresa. No dia seguinte, eu estava dentro de uma obra trabalhando com meu pai. Legal. Loucura, né? E aí eu fui receber um dinheiro pro meu pai. Fui na empresa pegar um dinheiro. Encontrei com ele dentro do shopping. E eu já tinha feito uma entrevista uma vez com ele para manutenção, para eu entrar e começar a trabalhar junto com ele lá na loja de informática. Na loja não, na empresa de informática dele. Que ele dava manutenção em escritórios de advocacia, era a especialidade deles. Legal. E aí ele falou, aí o sócio dele falou assim: não gostei. Beleza. Aí eu passei por ele dentro do shopping. Ele falou assim: e aí, Jorge? Eu falei: como é que você tá? Eu falei assim: cara, eu tô bem. Ele falou assim: e as novidades e tudo mais? Eu falei: cara, tem 15 dias que eu tô trabalhando com meu pai, que eu fui mandado embora da outra empresa. Ele falou assim: não, então amanhã você vem pra cá trabalhar comigo. Com essas palavras. Que legal. Eu falei: caraca, que beleza. Nunca trabalhei perto, Fernando, de casa. O mais perto teve uma vez que eu trabalhei 3 meses no centro da cidade. Foi terrível. 3 meses. Foi terrível. Mas é porque eu trabalhava no BH Shopping, trabalhei na Savassi, da Savassi pra lá. Sim. Alto da Raja Gabaglia. Bem distante mesmo. Sempre longe daqui, morando aqui onde a gente tá, nesse bairro, eu sempre trabalhei longe. E aí esse cara me chamou pra trabalhar no BH Shopping. No olho do furacão ali, ó. Atrás do BH Shopping, cara. Nossa. Teve uma vez que a gente foi comemorar o final de ano da empresa. A empresa tinha ido super bem. Ele falou assim: eu tô saindo da minha... Olha que loucura. Ele morava a um quarteirão da empresa. O cara morava no Belvedere. Ele falou assim: tô saindo daqui 1h30 vocês me pegam lá na minha casa. Aí a gente falou assim: mas por quê? Ele falou assim: porque se eu tirar o carro daqui agora, eu vou chegar lá daqui 1h30. Porque o trânsito era terrível. Não tinha aquela alça nova ali atrás do BH Shopping. 6 pistas ali, né? 18 anos atrás já era terrível. 18 não, vamos falar assim. 17 anos atrás, 16, 17 anos atrás, já era terrível o trânsito ali. Que loucura, né? No 6 pistas. Não, nem era para baixo dos 6 pistas. Era exatamente, era um quarteirão do BH Shopping. Naquele quarteirão ali onde tem aquela, que você passa, que tem aqueles, meio um shoppingzinho, né? Um mallzinho. Isso mesmo. Fizeram um conjunto de lojas. Isso, cara. E aí... Ele falou assim: daqui 1h30 vocês me pegam lá que a gente vai sair. Isso era na sexta-feira. Cara, a gente olhava da janela assim e falou assim: gente, ele vai... Nossa, ele chegou em casa já. 5 minutos ele chegava em casa.
Não vai dar pra gente pegar ele agora, não. Deu 2 horas, a gente saiu, pegou ele na porta de casa, passamos por trás, pegamos ele na porta de casa e fomos pra Pampulha pra um restaurante. Antigamente era Quintal Pampulha. Nossa, cara. Que legal. Era uma rede de restaurantes, tipo, tinha 2 ou 3, que a pessoa montava um restaurante no quintal da casa dela. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso o restaurante. Que legal, rapaz. E aí esse cara me contratou, eu trabalhei com ele 4 anos, mais ou menos. Trabalhei sem carteira assinada com ele. E meu salário era bem mais alto do que o salário do mercado, porque eu era sem carteira assinada. Era responsabilidade minha, vamos falar assim, pagar os impostos e tudo mais. E aí chegou no 3º ano, eu falei com ele assim, cara, eu preciso assinar minha carteira. Ele falou assim, eu não consigo. Eu falei assim, ok, a partir de hoje eu tô procurando um emprego de carteira assinada. Aí ele falou assim, tá bom. Consegui um emprego. Por que você colocou isso na cabeça? Cansou de empreender? Você queria uma segurança? Cara, você achou que era uma segurança a mais? Não sei, eu precisava mudar alguma coisa, tipo assim, os ares, né? Sim, sim. E aí nisso foi muito louco, que nesse meio tempo que eu falei com ele, em 6 meses, deu 3 meses, surgiu uma entrevista para trabalhar 12 por 36. Eu fiquei em 2º lugar, a empresa falou assim, você não se preocupe, nós vamos te chamar na próxima vaga, nós gostamos muito de você. Eu falei assim, ok. Aí passou mais 3 meses, deu no final de ano, o cara me ligou tipo assim no dia 20, falando que eu tinha que começar no dia 28 de dezembro. Eu falei assim, não. Você falou, louco, ué? Tem feriado aí? Não, e não era uma empresinha não, cara, uma empresa com 4.000 funcionários. Não era de TI, mas eles tinham uma área de TI muito forte. Eu falei assim, caraca, não posso. Assim eu não posso. Falei com ele desse jeito. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, porque a empresa que eu tenho responsabilidades nela. Eu não passei nada pra ninguém. Eu tenho que falar com eles o que vai acontecer, tal e coisa. Isso com 3 anos de empresa lá, né? Aí eles pegaram e falaram, não, ok, a gente pode esperar até o dia 9 de janeiro. Eu falei assim, tá bom, porque era alguém que tava saindo no dia 9 e eu ia entrar no lugar desse cara. Que bom, E eles fizeram algumas viradas de tempo, né? Ajustaram, algumas pessoas saem daqui, vai pra lá, cobre lá enquanto esse cara tá chegando e tal. E foi isso, de ter feito. Na hora que eu avisei o cara, ele falou assim, não, eu assino sua carteira. Eu falei assim, cara, você não vai conseguir cobrir. Que com 3 anos de empresa, eu conhecia toda a empresa. Eu sabia era uma empresa com 5 funcionários. Eu fazia tudo dentro da empresa que precisava. Eu era o braço direito dele. Sim. E a mulher dele, na época, passou num concurso. Eles foram pro interior, ele vinha, ficava 3 dias aqui. E o resto era com você. Era. E aí o restante. E tinha o outro sócio dele. E aí o sócio ficou com ciúmes na época e aí eles. Imagina. O cara meio que deu o cano, velho. O sócio pegou as coisas, limpou o escritório e foi embora. É eu mesmo? Peguei um dia, cheguei e falei assim, cara. Cadê as coisas? Eu liguei pra esse cara e falei assim, cara, você não acredita. Eu acho que você tomou um cano. Eu cheguei na empresa e falei assim. Eu acho que você tomou um cano. Eu falei assim, cadê as coisas de fulano? Aí os meninos que trabalhavam lá também falaram assim, fulano não veio ontem. Nem anteontem. Eu falei assim, não. Aí eu liguei, fulano, o cara que eu era o braço direito dele. Eu acho que você tomou um cano. Ele falou assim, quê? Eu falei assim, cara, seguinte. Cheguei aqui, fulano não tá aqui. No último plantão que eu vim, eu trabalhava 12 por 36, né? Aí eu falei com ele, olha, não vou sair ainda. Eu trabalho 12 por 36. Então eu trabalhei 1 ano em 2 empregos. Eu tinha uma folga na semana. Ou era sábado ou era domingo. Sim. Durante a semana... Você dobrava o tempo todo. Saía de uma empresa, dormia em casa, voltava para outra empresa. Por isso que você cansou e queria um emprego com a estabilidade das TPS para ficar de boa. Não, até que não, pô. Isso aí foi vamos falar assim, quando eu falei que eu ia sair, eu tava num emprego só, de segunda a sexta. E aí eu procurei outro, eu achei um 12 por 36. Eu continuei de segunda a sexta mais um dia. Né? Mas eu cheguei para ele e falei assim, cara... Acho que você tomou um cano. Ele riu e falou assim, como assim? Eu falei assim, e ele lá do outro lado, né? Na outra cidade. Sim. Eu falei assim, seguinte, no último dia que eu tive aqui, fulano não veio. Tava só o computador dele em cima da mesa. Hoje, o computador dele não tá aqui. Ele não veio ontem. Ele não veio hoje. Não falou nada com ninguém. Isso. E aí eu fui no estoque e o estoque tá zerado. Nossa. Não era muita coisa. Não, sim, mas era uma empresa de 5 pessoas. Pensa assim. Não, mas... Tinha 2 armários e os armários e as prateleiras estavam vazias. As peças novas foram todas levadas. Aí ele falou assim, pera aí que eu vou ligar pro fulano. Aí eu falei assim, não, pera aí que ainda não terminou não. Aí ele, o quê?
Quando a gente pagava as contas, a gente anotava que a gente pagou as contas. Aham. As contas estavam todas dentro de uma gaveta. E nada anotado. Ô, doido. Aí o cara falou assim, mas eu transferi o dinheiro pra ele pagar. Eu falei assim... Eu falei assim, e ele pagava? Ele falou assim, saía o dinheiro da conta. O cara sacava o dinheiro, o valor exato. Ele ia no caixa e sacava o valor exato no banco. O valor exato de cada conta. Sim, pra parecer que tava... 6 meses de conta. Nossa. E aí o cara falou assim, quebramos. Literalmente, desse jeito. Foi 1 ano ele trabalhando fora. Aí ele passou algumas responsabilidades para esse menino. A gente trabalhava do lado do banco, era só entrar lá e pagar. E aí aconteceu, cara. Ele tomou o cano, fechou a empresa e eu continuei no meu outro emprego. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, ai. Cara, e aí eu trabalhei nesse outro emprego durante 4 anos e eles terceirizaram tudo de TI. Sim. Ficou só os senior blasters, os especialistas que ficaram na empresa. Sim. E toda a área de suporte foi terceirizada. E é onde eu fiquei 9 anos numa outra empresa, que era um data center em BH, de grande porte. Primeiro data center de grande porte com as certificações dele durante muitos anos. Tipo assim, da América Latina. Foi uma baita virada legal. de chave. Eu adorei, cara. Aprendi demais, meu Deus do céu. Imagino. Trabalhei 9 anos lá, muito feliz. E dentro disso, olha que loucura, né? E eu já sabia, já mexia com áudio, né? Eu fiz eletrônica, me chamaram na igreja lá pra me consertar uns cabos. Um cara me explicou, teve um amigo meu que lá dessa igreja, que eu já era da igreja, me explicou como que era a base de um som, como que funcionava. Foi assim, bacana. Querendo ou não, tem os ganchos, né? Porque, por exemplo, igual aquele dia eu vi você me mostrando ali, eu não imaginava que, por exemplo, às vezes, bitola de fio, igual aquele dia eu te pedi ajuda com um cabinho lá, tinha relação com som, né? Por exemplo, então assim, quem não é da área fica perdido. Mas vocês que já são, uma coisa liga na outra, vocês entendem bem. Que loucura, né? A qualidade de um equipamento. Quando a gente fala assim, Fernando, o seu celular é bom? A qualidade da câmera é boa? O preço dele é baixo? Não. Tudo que você vai melhorando, assim, você aumenta a qualidade, aumenta o preço. Sim. As pessoas escolhem, às vezes, o mediano e querem um resultado 100%. Não dá. Legal. Entendeu? Você falar isso, legal. Não dá. Sim. Entendeu? Você tem o resultado, mas existem algumas... É involuntário isso. Existem alguns públicos que, para você alcançar alguns públicos, você como advogado, você sabe. Você não pode usar termo comum dentro de uma audiência. Sim. Lá é obrigatório o juridiquês. É obrigatório. Em uma questão de qualidade de equipamentos, se você quer uma qualidade de um resultado, você tem que ter uma qualidade de equipamentos. É imprescindível. O retorno de palco, de ouvido. De ouvido. Não adianta você comprar um fone de R$60 para querer ouvir a mesma coisa que um fone de R$800. Sim. Não tem jeito. Você vai ouvir um monte de coisa. Sim. Mas ou você escuta médio demais, ou você escuta agudo demais, ou você escuta grave demais. Nunca é um negócio flat. Sim. O mais flat que eu achei custa R$280 aqui no Brasil, chegando assim, mais ou menos nessa faixa. Legal você falar isso, porque eu sou muito ansioso, né? Ao meu TDAH Ansioso? bater. Ao meu TDAH bater. Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de tocar numa banda que realmente hoje ela tá num nível profissional, que é o pessoal da Live. Então, um abraço aí pro pessoal da Live, hein? Eles são maravilhosos, né, E cara? o que acontece? Eles hoje eles sobem em palcos que sobem realmente com os top da música gospel, né? E você tem a oportunidade de conviver com músicos que usam aparelhagem também do mais top que existe. E um dia nós fomos tocar e eu vi o cara fazendo uma ligação. Ele ia fazer uma ligação porque parece que a caixa não tá funcionando, que a coisa assim, precisa ligar, que o show vai começar. E o cara falou, não, mas esse cabo não vai dar a resposta que eu preciso, porque o timbre... E eu tô assim, ó, olha na minha cabeça. É desse jeito mesmo. Eu tô assim, que resposta que é essa? Aí eu comecei assim, porque às vezes você não tá acostumado, eu até fico participando às vezes dessas palestras aí, de coach, esses congressos, e os caras brincam assim, ó, você tem que acostumar
com o ambiente que você tá, porque senão às vezes chegar lá você vai achar que algumas coisas que eles vão falar é frescura e você não vai absorver como aprendizado. E naquela hora, na minha cabeça, eu peguei como frescura do cara. Eu falei, mas que frescura é essa, rapaz? Tô com uns cabos bons ali pra emprestar pra ele. E ele falando que não vai ter resposta. E ele soltou uma lá que eu não esqueço até hoje, ó. Olha o que ele soltou. Os meus cabos são todos banhados a ouro. Eu falei, não. Banhado a ouro não, aí você tá brincando. Rapaz, eu não sabia que a condução é muito melhor, ué. É do cabo que tem ouro, é muito melhor. E os músicos usam cabo cabo de 5, 10 metros, que seja que custa. Você não vai ter valores assim absurdos. Você não vai ter perda de ganho. Você não vai ter interferência de frequência. Timbre, né? Timbre. O timbre, ele depende de uma potência. Pra ele chegar lá do outro lado. Então, um monte de coisa que você... Vamos falar baixo, de nível baixo, tá? Sim. Nível baixo de alta qualidade. A gente tem cabos Datalink. Pô, Datalink é um ótimo cabo. É caro. A gente tem cabo Santo Ângelo. Ótima qualidade. Maravilhosa. Mas na hora que você vai para um palco fazer um show de um oficina G3, não, cara, esses caras precisam do cabo que não é o Santo Ângelo nem o Datalink, mas que seja um cabo, talvez seja um Santo Ângelo, um Datalink, banhado a ouro. Tem algumas coisas que são. Que loucura, eu não sabia disso não. Cara, tem. Eu não que falou banhado, eu falei, não, esse cara tá brincando, banhado a ouro não. Custei comprar esse ano, ele compra cabo banhado a ouro. Você quer um exemplo? Olha que loucura de condutividade. Processador de computador, ele tem algumas coisinhas que são banhadas a ouro. Os conectores dele. O pessoal pega o processador, tira os conectores dele, derrete para tirar o ouro. Que loucura. O quê? É caro. Sim. Né? O preço do ouro. Sim. Mas pra gente ver como que é uma questão de condutividade. Sim. No processador, a alma do computador, que ele tem um pouquinho precisa de ouro da qualidade. Por causa da qualidade. Por causa da condutividade. Né? Pois é, e assim, na cabeça de um leigo, isso aí não entra de jeito nenhum. Não entra. É na hora que faz, para com isso, que frescura é essa, rapaz? Mas também é o seguinte, nós não temos, né, assim, hoje eu até adquiri um pouco mais, que igual você falou, tudo é treino, né? Tudo é treino. É ambiente, treino, isso tudo envolve. A questão é o seguinte, ouvido clínico para ver a diferença. Que às vezes o cara coloca, aí ele fala assim, sentiu? Você fala, não viu a diferença? Não ouviu a diferença? Não. Mas é o costume. Não é. O ouvido tá calejado com coisa de qualidade inferior. Você não consegue notar a diferença. Mas é o costume, porque se você começa a trabalhar com essa área, você vai começar a ouvir. É a mesma coisa do frio. Se você trabalha no frio, você vai começar a acostumar com o frio. O frio vai começar a se tornar comum. O timbre de um cabo de ouro vai começar a se tornar comum para você. Sim. E aí, na hora que você vê um timbre de um cabo que não é de ouro, aí você fala assim, opa, agora eu percebi. Agora eu percebi. Aí a gente tava falando disso aí, não, eu perdi o fio da meada agora, esqueci. Peraí. A gente tava falando da qualidade. Sim. E eu trabalhei na empresa. Você falou que foi uma virada de chave, né? Porque a turma lá, na hora que você foi pra empresa. E aí eu trabalhei num setor Sim. que era o NOC da empresa, né? Tinha, se eu não me engano, 40 posições, 38 posições, bancadas extensas, com um telão de... Nossa, era mais ou menos 2 metros de altura por 7 de largura de informação. A gente monitorando o ambiente. E 38 pessoas, eu cheguei num ponto que eu era gestor de crise. 38 pessoas? Mais ou menos. Nossa! E eu sentava no meio das bancadas. Você tá 38 doido. pessoas fazendo manutenção, suporte e tal e coisa. De alto nível, não era suporte. Tem que pensar muito rápido, que um fica, Georges, aqui, Georges. E eu entrava em todo problema pesado, eu entrava. Porque eu era o gestor de crise. Sim. Então eu tinha autonomia de acionar todo o corpo especialista, se fosse necessário. Chegou em tanto tempo, não resolveu, sobe o nível. E vai, sobe o nível. E aí a gente fala de empresas que tinha 4, 7 mil funcionários com um sistema que estava fora. Às vezes uma empresa de saúde com um sistema de atendimento fora. Então você tinha que subir aquele sistema o quanto antes.
E aí você tinha disponibilidade. Uhum. Loucura sobre essa empresa. Essa empresa, ela, na época que eu entrei nela, isso já tem mais de 15 anos, a empresa ela tinha 2 redes da CEMIG, que é só uma rede. A gente, leigos, réis, mortais, a gente não sabe. Mas a CEMIG tem uma segunda rede de energia mesmo? Disponível só para indústrias de alto Legal, porte. não sabia. De grande, E essa empresa lá, que era um data center, era uma empresa de TI, mas de grande porte, Sim. tinha essas 2 redes. Em cada uma dessas redes, ela tinha 2 geradores. 2 geradores. Imagina, se a rede A da CEMIG caiu, a rede que atende Belo Horizonte inteira, a rede B, teoricamente, entra em atividade. 2 geradores trabalhando lá. Enquanto um gerador está consumindo, o outro está sendo enchido de diesel. Que é de grande porte, não é gasolina, é diesel. E esses geradores suportam no breaks. A rede A de no break e rede A de B de no break. Que loucura. Tá acabando a gasolina do primeiro gerador. O outro entra em atividade. E aí, vamos falar assim, se tivesse indisponibilidade de energia em Belo Horizonte, guerra. Sim. Durante 2 meses, um posto de gasolina ficava fechado. E esse posto de gasolina era para atender a manutenção daquele lugar. Que é isso, cara? Que loucura. A gente não vê, né? Sim. A gente não vê isso acontecer. A gente não tem nem ideia que isso possa acontecer. E eu falo, tem uma frase minha, que uma psicóloga de RH falou que ela anotou. Falou assim, nossa, que bonito isso. Você lembra de Malhação? Bonito isso, eu li no livro. Bonito isso, eu li no livro, Mas isso não, isso é coisa do George. Cara, que doideira. Eu falei com ela assim, todos somos ignorantes em áreas diferentes. Assim como perfeitos conhecedores em áreas diferentes. Verdade. Tem coisa que só o Fernando sabe, ninguém no mundo sabe. Sim. Nem que seja sobre a sua vida. Sim. Tem coisa que o Fernando não faz nem ideia que existia. Sim. É uma loucura. Todos somos. E aí as pessoas têm muita arrogância, né? Em algumas coisas. E a gente mata algumas arrogâncias nisso. Todos somos ignorantes em algumas situações, em questões diferentes. E somos perfeitos sabedores em questões diferentes. Cara, lindo isso, viu? Vou usar essa frase aqui agora, viu? Vai virar corte, tá? Pode ser. Geócio também é cultura, tá doido? Mas aqui, falando sobre isso e toda essa potência aí, e você com essa calmaria toda, a sua mãe sempre foi a psicóloga da família? Ela era que ela era o suporte nesse sentido? Não, minha mãe é muito sábia. Porque eu tive a honra já de conhecê-la, né, um dia. E olha como eu conheci sua mãe. Hoje quem fala é você, mas eu vou contar. Fui no depósito lá, quebrei uma janela em casa e fui no depósito e encontrei com sua mãe e seu pai. Aí lá, tudo bem, tudo bem. Joia. O que você está aprontando aqui, Fernando? Eu fui apertar um parafuso lá, quebrei um vidro. O vidro era daqueles de encaixe, né, aquelas esquadrilhas de alumínio. Uhum. Aí a sua mãe já entrou. Eu falo com ele direto, Fernando. Aqueles batidinhos que dá na janela. Olha a sabedoria de sua mãe. Coloca uma borracha primeiro, não aperta muito não, que trinca. Ele já trincou uns 2 lá em casa. Quem resolveu o meu problema? Sua mãe. Eu falei, vou comprar uma borracha. Aí por isso que eu brinquei. A sua mãe sempre teve essa sabedoria? Minha mãe é bem calma, Mas a minha mãe, desde... Olha que loucura. Vou falar uma coisa aqui da época de criança. Os tios falavam assim, ó. Queria que meus filhos fossem igual os de Sônia. De Sônia. Você vê que é da época. Uhum. Olha lá, chega, senta e fica. A gente chegava no sol. Minha mãe saía de casa e falava assim, a gente vai, vocês não vão pedir nada, vocês vão ficar quietos, vocês não vão brigar. Não vão brincar. Vocês estão indo de barriga cheia. Vocês não vão fazer bagunça. A gente chegava, sentava. A gente era aqueles meninos que usava calça de pega-frango, sabe? Calça curta. Igual os batutinhas, lembra? A gente chegava, sentava e lá ficava. Você quer água? Não. Você quer? Não. Cara, que louco. A minha mãe e meu pai, a gente só tem a agradecer, né? Amém. Minha mãe, ela sempre educou a gente muito questão de educação. Graças Isso aí a gente não pode reclamar. De respeito. Sim. E sempre falou, olha, vocês têm que estudar. Sim. Estudar é o que vocês podem fazer. E a gente estudou o que podia, sim, até onde dava, somos de família simples. A gente estudou tudo que podia, com as condições que eles deram. Então eu vou falar assim, minha mãe sempre foi dona de casa. Sim.
E eu não posso reclamar em nada em questão de educação, porque o que eu, o Lucas, o Juninho e a Diane somos, Sim. foi por causa de educação que minha mãe deu. Sempre fizeram o melhor. Sempre fizeram o melhor. Meu pai sempre trabalhou o melhor que podia. Sim. Meu pai já teve dias que trabalhou. Nossa, depois vou falar uma coisa. Uhum. Meu pai trabalhou de segunda. Eu não via meu pai saindo de manhã às vezes e não via meu pai chegando à noite, tarde da noite, Sim. trabalhando, entendeu? Às vezes na época das vacas gordas, vamos falar assim, meu pai trabalhava, tinha 4 obras. Obras em condomínios fechados em Belo Horizonte, obras de alto valor econômico, entendeu? Uhum. Então, ele tinha equipe. Uma equipe trabalhando em cada obra. Não era uma equipe só pulando de obra em obra. Não, é uma equipe trabalhando em cada obra. E ele ficava rodando as obras, controlando a galera trabalhar. Tinha os líderes dele e tal. Muitas pessoas da família trabalham hoje em algumas áreas e têm conhecimentos que são graças ao meu pai. Que legal, estudou até a 4ª série, mas possui conhecimento com prova feita de 8ª série. Sim. Meu pai, eu falo que ele é autodidata. Com certeza. Olha alguma coisa e fala assim, e vai gostar de política. É terrível. Lembrei de uma coisa. Na época que eu trabalhava em 2 empresas, dando problema entre as 2 empresas, a pessoa passou mal, tal coisa. Eu cheguei a ficar, Fernando, quase 72 horas trabalhando. É mesmo, cara? Foi terrível. Foi terrível. Você tá doido. E tinha que suportar, né? Chegou no ponto que aquele chefe que eu era o braço direito dele falou assim, vai pra casa. Porque eu tava sentado na bancada, a gente usava aqueles bancos tipo de bar, né? Aqueles banquinhos mais altos. Sentado ali pra bancada o computador ficar na altura do seu olho e tal, mexendo. E o meu dedo tinha parado no ar. E já tinha umas 6 páginas digitadas. Ele falou assim, Jotson, vai pra casa. Eu falei assim, não, eu tô trabalhando. Ele falou assim, não, você não tá. Eu tô vendo você congelado aí. Tava travado, cara. Quase 72 horas. Eu passei em casa 2 vezes nesse período. Tomei banho, troquei de roupa e ia para um outro emprego. O pai de um passou mal. Aí eu tava trabalhando lá e dobrei. Fiz 24 horas, saí de lá. Fui direto para outro. Você tá doido. E aí de lá a gente saiu para fazer a instalação do virar à noite, virando o sistema de uma empresa e tal. Foram quase 72 horas. Não completou as 72 horas por causa de sono, né? Não, mas tá no sangue, né, cara? Seu pai ensinou realmente com a história, mostrando com o trabalho e todo mundo trabalhador em casa. E aí, tipo assim, e nisso tudo, todos os tempos disso aí, sempre na igreja, cara. Cultos, às vezes, aqui é só 4ª e domingo, né? E sábado, de vez em quando não. Mas aqui tem muito evento, né? Sim, a agenda quando eu entrei aqui na igreja, pesada. eu falei assim, eu não aguento acompanhar, não. O pastor falou assim, mas você não precisa acompanhar tudo. Sim. Eu tô em todos os cultos, mas ele falou assim, você não precisa acompanhar tudo, porque tem outras pessoas que acompanham. Isso é muito legal, né? Você vem em 1, vem em 2, né? Às vezes tem o Despertar que na 4ª-feira, mas aí tem um evento na segunda, tem uma pizza na sexta. Eu falei assim, gente, eu engordei uns 4 quilos depois que eu vim pra cá. Todo dia tem alguma coisa pra gente comer, né? E no que tem comida a gente sempre tá, né? E aí ele falou, não, sempre tem alguém aqui pra suprir alguma coisa. Sim, cara, né? Graças a Deus. É um corpo em movimento, né? É um corpo em movimento. Isso é muito legal. Na época, eu trabalhando e fazendo isso, né? Indo na igreja sempre. E eu sempre mexendo com o som. E a gente estava falando sobre como que a gente se molda, né? Na época da gestão de crise, que eu estava na empresa lá, meu ouvido foi treinado para ficar ouvindo o que as pessoas... Eu já mexia com o som, eu ouvia o que estava ruim, o que estava arrumado, eu abaixava e tal. E aí eu fui treinado para ouvir o que era problema e o que não era problema. Então eu ouvia 29 pessoas falando que não era problema nenhum, tava ouvindo a pessoa no telefone, conversando, e 3 falaram assim, não vou fazer isso não. Opa, isso é problema. Isso é um problema. Chegou num ponto que, tipo assim, como a gente tinha tela de monitoramento, que eu chegava, olhava pra tela assim e falava assim, daqui 1 hora vai dar merda. Corta essa parte. Daqui 1 hora. Chegou num ponto que eu olhava pra tela e falava assim, daqui 1 hora a gente vai ter problema. Porque eu sabia o que ia acontecer por causa de uma
Sim. De uma linha do monitoramento que estava aparecendo. Não, isso é lindo quando tá alinhado desse Quando jeito. tá alinhado cara, é ótimo, bom, né? É. E aí chegou um cara, eu pedi algumas promoções, eles não me deram nessa empresa, chegou um cara me ligou próximo de outubro, próximo do meu aniversário. Jotson, tudo bem? Eu falei assim, uai, você me conhece. Eu estou sempre bem. Essa frase é minha, né? Eu estou sempre bem. Aí ele falou assim, desse jeito, né, Jotson? Eu falei assim, e era aquele cara que eu era o braço direito dele. Sim. Ele me ligou depois de 15 anos. Que isso? Já tinha resolvido todos os... Meu número nunca mudou, Fernando. Sério? Meu número sempre foi o mesmo. Que legal, cara. Ele falou assim, Jotson, deixa eu te falar, tô com uma oportunidade aqui na empresa que a gente tá, e eu tinha tentado as promoções, né? Uhum. E... Você quer vir aqui pra cá? Não, eu falei assim, cara, como é que você tá? Eu falei assim, eu sou feliz, o fulano, mas você me conhece, eu sou muito feliz, então eu não dependo de muita coisa e tal. Aí ele falou assim, então vem ser feliz com a gente. Que legal. O que você falar, a gente vai pagar. Eu falei, agora? Assim? Tô mais feliz ainda. Agora eu fiquei mais feliz, então... Eu cheguei pro meu coordenador na época e falei assim, cara, recebi uma proposta. Sim. Vocês não vão cobrir e eu tô indo embora. Eu quero ir embora. Me manda embora. Ele falou assim, você sabe que eu não posso te mandar embora. Você não tem nada que eu possa fazer para te mandar. Lógico. Não tem justificativa nenhuma que eu vou te mandar embora. Eu falei assim, tem um monte. Eu não atendo os seus requisitos para ser um coordenador. Eu não atendo os seus requisitos para você me promover. Eu tô fazendo faculdade que vocês pediram, vocês não me promoveram, tal coisa. Então... eu tô indo embora. Se você não vai me mandar embora, eu vou pedir conta. Mas veja se você me manda embora. Aí ele foi, desceu, foi tomar um café, foi no banheiro, pensou, passou no RH, né? Voltou e falou assim, Jotson, eu consigo aumentar seu salário em X. Eu falei assim, o que eu tô indo de proposta é o dobro. Se aumentando meu salário, a minha proposta é o dobro. Sem contar os benefícios. Sim. Aí ele falou assim, foi um prazer. Agora eu consigo te mandar embora. Aí eu trabalhei mais 2 não, ele não vai me mandar embora, né? Sim. Tipo assim, eu tive que pedir conta. E aí eu trabalhei 3 anos e pouco nessa outra empresa, felizão e tal, ouvindo, né? Com o ouvido aguçado. Eu entrei como coordenador de TI, era um dos líderes da empresa. E com o ouvido aguçado, virei braço direito, entre aspas, da minha gerente na época. Então eu ouvia as coisas, eu só falava assim, opa, vai acontecer alguma coisa aqui. E esse ouvido aguçado foi aprimorado na época da gestão de crise para ouvir o áudio, né? Imagino. Na igreja, Sim. Tudo isso. Eu falei, cara, dá para melhorar, dá para melhorar, dá para melhorar. E isso é uma parte mais difícil para quem é operador de áudio. Você estava sendo forjado, né? Estava sendo forjado. Isso é a parte mais difícil, é saber o que você tem que fazer para corrigir. Sim. E é o que eu tento fazer. Eu treinei na outra igreja que eu estava antes. Eu treinei, que eu agradeço, graças a Deus. Foi muito boa para mim, a outra igreja, em tudo. Não posso reclamar de nada, né? Eu falo assim que eu não posso reclamar nunca de nada, porque Deus é bom demais pra gente, a gente reclamar à toa. Amém, é verdade. E tudo é um processo e tudo é uma forja. Igual o filme, né? É. E eu formei algumas pessoas que eles chegam aqui assim e falam assim, nu! Isso aqui, Jotson, até hoje isso é uma coisa que eu nunca esqueci. Sim. O Chiquinho, amigo do pastor, eles fizeram seminário junto. O Chiquinho, meu pai, o Lucas e o pastor fizeram o seminário junto lá na Getsemane, se eu não me engano. E ele fala assim, cara, isso é uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Que eu falava com ele assim, você quer aprender a mexer com o som? Vai aprender a escutar. Ouve a guitarra. Pega um CD, começa a ouvir música. Na hora que você estiver ouvindo música, tenta escutar o baixo. Tenta escutar o bumbo. Tenta escutar a guitarra. Separa cada um dos sons na sua cabeça. Literalmente em linhas, né? Em linhas. É. Que é o que a gente faz, né? Na hora de uma gravação, numa mixagem e tal. Escuta tudo separado. Identifique cada som e veja o que está te incomodando. E aí você vai começar a mixar. Sim. A parte mais difícil são as vozes. Porque você tem voz que às vezes são muito parecidas. O dia que a Renata tá cantando aqui na igreja. Sim. E a Vivi tá de back, cara, que dificuldade. As vozes delas são, entre aspas, parecidas. Sim. E aí você fala assim, é difícil. Se você não sabe qual que tá em qual canal,
É difícil você timbrar elas, mixar elas. E essa é uma grande dificuldade. E uma outra dificuldade é que as pessoas fiquem. Porque é um trabalho árduo ali na mixagem. Com certeza. Na mixagem. Você está no culto ali e a pessoa precisa ouvir a palavra. O cara que está na luz, né? Não é só mixagem, né? Não. O George é iluminação, é projeção, é mixagem. O menino que está na projeção, ele tem que ouvir a palavra. O menino que está na luz, ele tem que ouvir a palavra. Então, formar uma equipe para atender todo mundo e para todos eles poderem descansar é necessário. Eu consigo ouvir tudo que estava acontecendo ali por causa do meu treinamento, da minha forja. Mas os meninos ainda não. Sim. Então, eu tenho que fazer isso de forma que eles consigam descansar. Em alguns momentos eu me sobrecarrego. Eu tô em todos não os tem cursos, jeito, né? Mas eu tô num ponto que, por exemplo, esse mês, a primeira vez, hein? Sim. Eu não estou ficando nos domingos à noite. Que legal, né? É eles que estão fazendo. Você conseguiu transmitir a informação, passar o treinamento e eles já estão ficando sozinhos. Eles rodam, a máquina continua rodando. Isso é muito legal. É legal. E aí eles... tem coisas que eles vão aprender ainda. Vamos falar assim, eles só operam. Sim. Hoje eles só operam. Se der um BO, eles ainda não corrigem. Opa, eles vão realmente te contactar. Não tem jeito. Vai acontecer. Mas em todo lugar é assim, né, Fernando? Em todo lugar é assim. E sabia que esse é o sonho de todo professor, que no seu caso você é um grande professor. Cara, eu posso falar que eu sou, nessa parte eu sou. Não, sim, na sua área. Pessoas, na sua área você está sendo um professor, um treinador. Uhum. Hoje, mais do que nunca, a gente vê, igual eu comentei, que às vezes eu participo de alguns seminários, alguns treinamentos, e aí mais do que nunca eu vejo que o sonho de todo professor é que a máquina funcione sem que ele esteja lá. E é o que está acontecendo com você. Isso é uma... Não é só de professor, né? De todo líder. Sim. O gerente, quando ele sai de férias, o medo dele é que alguma coisa dê errado. Mas se ele volta e tipo assim, não, só aconteceu isso aqui. Não, isso aqui é coisa simples da gente resolver. Ele fala assim, cara, meu objetivo foi alcançado. O pessoal continuou trabalhando, executando, quando eu também tô de folga. Isso é legal. Esse é o desejo de todo empreendedor, de toda empresa, que as coisas continuem rodando enquanto eles estão de folga. Sim. Enquanto eles não estão. Não depende daquela frase, né, do... Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Sim. Os ratos não podem fazer a festa. Tem que ter os outros gatinhos ali que estão tomando conta do operacional. E dizem que a manada de búfalo também, ela é assim, se sai o cabeça, né? Se sai o professor, a liderança, ela explode. Então, é o sonho que eles continuem lá no caminho certo. E aí, hoje, vamos falar assim, eu sempre treinei pessoas mais velhas, as equipes que estavam comigo, e isso é muito bom, porque a pessoa presta atenção. Né? No que está acontecendo no ambiente, no culto, tem maturidade. Sim. Mas treinar a equipe com pessoas mais novas está sendo desafiador. Vamos fazer mais novos, assim, são adolescentes, né? Então tem gente ali com 13 anos e tem com 18, com 20. Mas é desafiador, porque eu não posso chamar a atenção deles da mesma forma que eu chamava a atenção antigamente da turma com mais idade. Não, eu tinha uns adolescentes também, na época do Israel, né? Que eu não era o líder, mas eu era bravo. Nossa, eu era bravo. Nossa, gente, me desculpa mais uma vez. Eu era muito ignorante, cara. De verdade, Israel, me perdoa. E hoje o Davi tá comigo, que é o irmão do Israel. O Davi é uma graça. Davi é uma graça. Nossa. Davi, coitado, eu falei com ele, não, eu não vou errar tanto com você, tanto como eu errei com o Israel. Mas assim, o Israel foi forjado. Sim. E o Davi está sendo forjado. Eu falo com ele assim, Davi, eu quero que você seja melhor que o Israel. Eu não sei fazer sem bater, Davi. Você vai apanhar demais. Prepara o lombo. Você vai apanhar demais. Eu vou te corrigir toda hora, eu vou te chamar a atenção toda hora, eu vou te xingar toda hora. E você é meu primo, então você tá perdido, porque com você eu posso. E aí eu falo com a mãe dele, eu vou bater no Davi. Mas finalizando, é pro seu bem. É pro seu bem. Não, e aí ele fala assim... Eu sei. Ele é humilde. Ele é uma gracinha, ele é humilde. O Davi até pra apanhando, ele é bonzinho, coitado. E o Davi,
é uma... Como é que eu falo assim? Ele é uma referência do que é a adolescência de hoje, cara. Do mundo que tá acontecendo hoje, das coisas que estão acontecendo hoje. Porque é uma referência, assim, que eu quero... Calma, não é do lado bom, Sim, é do lado ruim a referência. Do vício com celular. Sim. É terrível, cara. O Davi... Vou dar um exemplo, tá? A vida tá acontecendo, o culto tá acontecendo. Davi pega o celular e fala assim... E esquece que tá ali. Eu falei assim, Davi, pra que você pegou o celular? Aí ele falou assim... É vício. Não precisava. Não precisava. Foi olhar se tinha alguma coisa e não tinha nada. O celular nem mostrou uma notificação, não avisou que tinha algo acontecendo. Nós tivemos um convidado daqui a poucos dias, ele falou assim que ele acorda, que ele fica até tremendo pra pegar o celular pra ver se alguém mandou mensagem pra ele de madrugada. Aí ele pega e olha, nada ninguém aconteceu. mandou. O mundo... Davi. Cara, e é terrível. Eu trabalhava com 2 celulares, cara. Era o meu e o celular da empresa, trabalhando desde sempre, desde a vida inteira foi assim, porque a empresa fornecia celular. Sim. E aí em casos tal, a gente estava lá para suporte e tal. E eu sou de uma época, você também. Você tem quantos anos, Fernando? 45. 45? 5 anos de diferença só. Eu tô bem mais novo que você. Você é bem mais novo. Eu não sou da mesma época. Você rodou muito tempo na estrada de minério. Eu vi um podcast esses dias, ou um show, não sei, que nós somos a última geração que viveu uma parte da infância sem isso aqui. Foi mesmo. Não tinha então a gente sabe o que é viver sem um celular. Sem tela. Sem tela ali e tal. Eu vou te contar uma mais interessante pra você continuar a sua fala. A minha família toda era de uma igreja que não podia ter televisão, adventista, bem rapidinho pra você entender. Então eu literalmente não tinha tela nenhuma quando eu era... Até quantos anos? Até 15. Eu tinha. Até 15. Eu tinha videogame. Lá em casa a gente sempre teve videogame, Atari, Nintendo. Não, eu nunca tive videogame, cara. Mas olha que loucura. Aí com 15 anos houve uma ruptura, né, familiar lá com a religião. Aí nós fomos pra outra religião que podia ter televisão. Que legal. Aí eu conheci os Trapalhões. Olha que loucura. Que era... A meninada hoje vê falar no Didi, aquela coisa toda. Mas era o que tinha de... que pai e mãe permitia assistir. Naquela época. Hoje não permite mais, não. Você viu? Enfim, né? Tem uma loucura tanto de aí. Coisa que a gente via. Vamos falar. Hoje a censura tá muito forte. Tá, né? ela é exagerada. Tá às exagerado. vezes, exagerado. Porque os mimizeiros aproveitam pra pegar os ganchos. Nossa, olha só, eu sou um péssimo. Eu sou um péssimo locutor pra muitas pessoas. Okay? Ou seja, se você me pedir pra pregar, eu fui líder de jovens durante 3 anos e meio, se eu não me engano. Eu preguei 2 vezes. Eu sempre arrumava alguém pra pregar. Eu detesto pregar, cara. Você é bom pra delegar, né? Cara, não, até que delegar não, cara. Eu acho... Eu organizo, né? Sim. Mas delegar não, porque delegar parece que você tá mandando a pessoa fazer as coisas. Não. No bom sentido. Uma das minhas pregações na minha época, isso há muitos anos, hein? Eu falava assim... Não, até que não tem muitos anos, não. Essa foi a última pregação. Que no passado as pessoas murmuravam, isso bíblico. Aí depois, no Antigo Testamento, era só murmuração, depois passou a reclamação e hoje é mimimização. As pessoas... só mudou o que é, mas... É mimimização mesmo. Cara, é terrível o tanto que as pessoas reclamam. Eu nas minhas orações, na minha experiência de vida, eu falo assim, Deus, você é muito bom pra mim, eu não posso reclamar de nada. Você me viu falando assim. Sim. A pessoa, você tá bem? Eu falo assim, tô bem, cara. Deus é muito bom pra mim, eu não posso reclamar de nada. Então, assim, não justifica às vezes a gente reclamar. Às vezes a gente precisa focar na solução ao invés de reclamar. E isso vem de toda a minha vivência, da minha forja, né? O que adianta eu ficar reclamando que o fulano fez uma coisa errada se eu tenho que focar na solução? Não adianta você, Fernando, como advogado, focar no erro do... Vamos falar assim, focar no erro do advogado anterior daquela causa,
Você tem que saber o que aconteceu, mas Sim. isso não quer dizer que você tem que focar naquele erro. Você tem que focar na correção. O que é o processo correto? Verdade. Qual que é o caminho correto para a gente solucionar? Sim. E as pessoas têm muito mais tendência a ver o errado ao invés de ir para o lado da correção, do executar o certo, né? Verdade, verdade. E hoje com uma força assim de uma turma, né, que cada dia mais fica fomentando isso. Já notou? E isso é um vício, né? Um vício de reclamar. E se você não como é que fala? Se não se policia para corrigir isso, você vai só reclamar, você vai só reclamar, você vai só reclamar. Se você não se policia no uso do celular, você vai só usar, vai só usar, vai só usar. E a necessidade da informação o tempo todo, necessidade de ver que não tem nenhuma notificação, isso aumenta o seu TDAH, aumenta a sua ansiedade. A ansiedade é o mal do século, que se você não cuidar vira uma depressão. Entendeu? Então a gente tem que tomar muitos cuidados. E nisso que eu saí das empresas, aí, o testemunho vira junto com... Vai misturando, né? O testemunho com vida e tal. Um dia eu estava na empresa, na última empresa que eu trabalhei, e viradas de noite, trabalhando e tal, aconteceu que uma pessoa me procurou, falou assim, eu tô com uma dúvida aqui, eu levantei a cabeça assim para olhar, tipo assim, tava em pé do lado da mesa da pessoa, assim, com a mão na mesa, assim, eu levantei a cabeça assim para olhar, fui dar um passo para frente, minha perna foi pro outro lado, eu desmaiei. Nunca tinha desmaiado na minha vida. Ai, e aí eu acordei tomando tapa na cara, tipo assim, acorda. E aí embaixo tinha a base de socorro, né? O pessoal de uma ambulância e tal. Subiram, mediram minha pressão e tal. Eu nunca tinha passado mal desse jeito. Eu falei assim, cara, que loucura. Passado alguns meses, e eu fiz controle, verifiquei vários médicos. Eu comecei a entrar não posso falar que é uma depressão, mas não era. Mas num nível de ansiedade, tipo assim, o que tá acontecendo comigo tal, que eu não sabia o que tinha acontecido. Sim. Tipo assim, porque eu nunca desmaiei. Te preocupando, né? Aí eu fui no médico, mostrei o vídeo pra ele e falei assim, sua pressão caiu. Ele falou assim, simples assim. Simples assim. Sua pressão caiu, relaxa, fica tranquilo, isso é normal. Que bom. Acontece com todo mundo, mas aqui eu falei assim, mas comigo não acontece, irmão. Sim. Comigo não. Eu nunca passei mal, eu nunca desmaiar, eu nunca vi, tipo assim, nunca fiquei tonto, tipo assim, a vista escurecer, não, nunca aconteceu. Sim. E aí nesse dia eu desmaiei e possivelmente era estresse. O estresse do dia a dia e tal coisa. Aí, um dia, eu recebi um contato da mesma forma que aconteceu da outra vez. Falou assim, quer sair da empresa e trabalhar comigo? Você não, de novo não. Oh, não. Meu Deus, eu não sei. E aí eu fui. E aí hoje eu trabalho com meu irmão, né, o Lucas. E que legal. Saí da área de TI totalmente. Não trabalho com TI, só trabalho com TI voluntário. Sim. Vou falar assim, Jorge, o computador deu defeito. Eu falei assim, cara, você leva lá pra mim. Sim. No meu tempo eu vou mexer. A maioria das pessoas eu não cobro. Mentira. A maioria das pessoas eu cobro. A minoria eu não cobro. Pra igreja, normalmente eu não cobro. Sim. 99% das vezes eu não cobro. Então, por exemplo, o computador lá da mídia. Sim. Formatei, a gente só precisou comprar peça. Eu comprar peça aqui. O nosso já formatou. Formatei e instalei. De boa, isso é tranquilo. Tal. Faço com a mão nas costas. Mas a área de TI minha, eu vou falar assim, cara, eu não tô querendo mais, não. Já foram 20 anos. Eles falam que a pessoa tem que trabalhar em 2 áreas na vida dela, né, pra ela ser feliz. Ela trabalha uma época, muito tempo naquilo, sai daquilo e vai pra uma área totalmente diferente. Eu falei assim, é verdade. É bom pra mudar os ares, muda né? Muda os ares. E aí eu não TI mesmo, eu não quero mais, eu já cansei. Tá fazendo por esporte agora. Faço por esporte, por diversão, pra não esquecer, porque é igual a advocacia. Se você parar de estudar, você desatualiza, cara, você não sabe mais o que aconteceu. Pô, vai fazer 3 anos que eu saí da TI, se eu não me engano. 2 anos e meio, 3 anos, e eu sei que muita coisa continua a mesma coisa, o caminho das pedras a gente sabe como que é, mas muita coisa já atualizou. Mas aí, nessa mudança, falando de toda essa atualização, tô sabendo que o coraçãozinho tá assim. A família tá crescendo. A família tá crescendo, cara. Nossa, conta que felicidade. Só um pouquinho em que fase que veio
em que fase que veio o casamento, a esposa chegou e deu um saculejo. Ô, George, vem cá, meu irmão, você tem que parar um pouco de trabalhar. Ou sempre também teve com você ali, trabalhando? Renata só me apoia. É mesmo? Não posso reclamar de nada. Não, a Renata é boa demais pra também mim. Trabalha demais, né? Ela também não para, ela né? trabalha a vida inteira no hospital, né? Mas ela não trabalha em 2 empregos, vamos falar assim. Sim. Muitas pessoas de hospital trabalham em 2 empregos. Essa área dela é pesada. 12 por 36. O pessoal sai de um emprego, passa a noite em casa, trabalha no outro, Sim. ou então trabalha 24 horas direto. Eu falo assim, cara, que eu não acho que 24 horas direto hoje é pesado não dá, não. demais, né? Tinha uma frase antigamente, eu vi de um grande sábio. Ele falou assim, coma os ossos hoje, para no futuro você comer as carnes. Trabalha tudo que você tiver que trabalhar enquanto você tá novo, que você aguenta. Verdade. E foi a época das 72 horas aí, falou assim, não, come os ossos hoje, amanhã você come a carne, entendeu? Deixa... Verdade. Rói um pouquinho de osso, come como é que fala? Come um acém, come um músculo, hoje, uma carne moída e tal. Amanhã você comeu os bifes, cara. É verdade. E... Foi o que você fez, até o dia do desmaio. Até o dia do desmaio. E é tudo um processo, né? A Renata, eu conheci ela na época do hospital. Eu trabalhei no hospital. Eu treinava todas as pessoas do hospital. Que legal. Que loucura, né? Eu passava em todos os setores. Tinha os meninos que trabalhavam comigo na sala lá da TI, que era pequenininha, falavam que tinha um bom dia com o George. Que o George era super gente boa. Que legal. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa a vida inteira. Sim. Uma pessoa super carismática, super educada, super gentil. Eu passo em todo... Trabalhava no hospital, eu chegava no último andar, passava no posto de enfermagem e falava, bom dia, gente, vocês estão precisando de alguma coisa? Alguma coisa aconteceu que vocês não estão conseguindo resolver? Não. Era 15, 20 minutos passando em todos os setores, às vezes meia hora. E, coincidentemente, quando eu cobri plantões à noite, vamos falar assim, uma pessoa saiu de férias, eu cobri a pior coisa que tem é trabalhar à noite. Eu não sou o cara da noite, Fernando, eu sou o cara do dia. Detestei trabalhar à noite. Trabalhei à noite durante uns 3 meses nessa época aí, cobrindo férias. O pessoal fala assim, nossa, graças a Deus que você tá aqui. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, não, porque você passa a ver se tem problema, se tem, a gente te fala, tal. Ninguém faz isso. E aí os meninos falavam que tinha um bom dia com o George. O George não chegava na sala. Eu passava, pegava o plantão com o cara e descia cumprimentando todo mundo e falando assim, tô aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, me fala. E a pessoa entrava nova, eu treinava aquela pessoa. O estagiário chegava, eu treinava aquela pessoa. Que legal. E um dia eu passando, aí o setor que a Renata, minha esposa, trabalhava, era um setor que tinha aquelas janelas... de vidro, uma porta igual de cozinha, lembra? Sim. E aí eu abria para os 2 lados. Aí eu passei assim na porta, assim, na hora que eu passei na porta, assim, eu vi sabe aquelas cenas iluminadas, né? Negócio meio que de faroeste, né? Que você passou naquelas bandeiras. Não, até que ela não abriu, mas a pessoa passou no fundo, assim, na janela. Então eu falei assim, gente, meu Deus, que aquela menina ali que eu nunca vi? E aí, coincidentemente, ela nunca tinha sido treinada. Ela estava lá de estágio, eu treinava até os estagiários, eu ensinava. E na hora você identificou que ela precisava de um treinamento. Ela precisava de um treinamento. Aí eu cheguei pra ver se ela precisava, ela não precisava. Eu falei, não. Droga, vou fazer. E aí eu fiz uma imersão no setor. Ótimo. Provavelmente vai ter que abaixar, que eu gritei aqui no microfone. Deve ter clipado. E aí eu fiz, mas eu sempre fazia isso. Eu passava em setor e revisava todas as máquinas, tipo assim, uma vez por mês eu entrava, fazia além da gente ter um monitoramento, mas eu fazia uma avaliação se tinha vírus, eu fazia uma avaliação se tinha disco cheio nas máquinas, como que estava o andamento da máquina, uma avaliação de desempenho. E estava chegando próximo da época de eu fazer de novo cada mês eu fazia um setor. Aquele setor já estava fazendo 1 ano quase que eu não tinha ido. Então eu fui para aquele setor. Necessário. Era necessário. Cheguei, na hora que eu fui cumprimentar ela, tudo bem. Nu! Eu falei, no, que menino. Sim. Ela era muito... Renata, muito fechada. Muito fechada. Nossa, esse doce é por causa que ela é... Nossa, eu melhorei ela demais, a vida dela, né? Ai, o que foi os meus treinamentos, né? Não, fala com... Fernando, você vê a Renata uma pessoa triste? Não. Não. Você vê a Renata fechada? Não. Ela é alegre?
É reflexo do GO. A gente convive com as pessoas e a gente pega algumas coisas das pessoas. E eu vou te falar outra coisa. Ela sempre é a primeira que responde quando tem pergunta no grupo. Ela é muito dedicada, ela vai lá... No grupo de louvor? A gente pergunta, ela vai lá, sim, não, irmão, tá, tarará. Então, assim, ela é dedicada. O treinamento dela foi intenso. Ela vai brigar com a gente, tá? Ela vai. Não, mas eu falo que a Renata, ela era muito séria. Ela era muito séria, muito fechada. E aí, na época, ela namorava e terminava. O mesmo namorado, brigava. E eu peguei, só dei uma deixa. Eu falei assim... E isso, não, na realidade, isso era de experiência dos meus relacionamentos também. Eu tive 3 namoradas antes da Renata. Relacionamento é pra ser feliz. Se você tá namorando e você briga e termina, ou se você tá namorando e vive triste, resmungando porque o cara não tá te atendendo, ou porque a menina não tá te atendendo, não vai resolver se você casar. Tá errado. Tá errado. Então, se você tá triste no relacionamento, no namoro, se você tá brigando no namoro, deixa eu te explicar, na hora que você casa, você vai ter isso todos os dias. A tendência... Todos os dias não, vamos corrigir aqui. Mas você vai ver essa pessoa todos os dias. E a probabilidade de você ter problemas é muito maior. E quando tiver problema, não dá pra ir pra casa dos pais. Não dá, porque você casou. Você tá ali. Então, eu falei assim, relacionamento é pra ser feliz. E essa informação caiu ao ouvido dela, ela terminou e nunca mais voltou pro cara. Esse relacionamento é pra ser feliz. Ensinamentos, né? Jordan também é cultura. E aí, passado acho que uns 2 meses que ela tinha terminado, aí a gente começou a namorar. Eu falei assim, se quiser namorar comigo... Ela mudou o cumprimento. Nossa. Chegou lá, oi, gente. Aí ela, oi. Com o tempo virou. Mas aí eu conheci Renata. A gente falou assim, quando a gente casar, filho é só depois de 5 anos de casado. Antes disso não justificava. Se projetaram, foi legal. Ele falou assim, cara, vamos nos divertir e tal. Uhum. E foi dito isso. A gente foi pra nossa diversão e depois de uns 5, 6 anos, mais ou menos, Bernardo tá com 5 anos, veio sem querer. Que bacana, mas dentro do projeto mesmo, de 5 anos. Dentro do projeto, né? Veio o Bernardo, aquela criança maravilhosa. Uma gracinha, nossa, ele é demais. Nossa, não tem explicação, ele é meu reflexo, mas é um docinho, cara. E aí veio o Bernardo, e depois de, nossa, quanto tempo? 7 anos de Bernardo, aí vem agora o Noah. Noah. Ah, que delícia! Cara, Bernardo é um doce com o Noah. Meu Deus, ele deita do lado dele assim e fala assim, da Renata, fala assim, tô aqui, viu, Noah? Ele vai ver daqui a pouquinho, começa a mexer, nossa, né? É gostoso demais. Vem pra um lado, Renata já sente, né? Ainda é muito pequenininho, ela já sente mexer. A gente ainda não sente do lado de fora. Eu já coloquei a mão algumas vezes, ela tá mexendo. Eu falei, eu não tô sentindo. E... nesse meio tempo, antes do Noah, assim que a gente tinha entrado aqui na igreja, a gente engravidou também, né? Só que durou só uma semana, foi muito triste. Aí então a gente ficou muito... Ai, não, vai mais uma criança, criança. Será que... E aí a gente fica muito preocupado de perder de novo, né? Porque é algo muito comum, Fernando, isso tem que estar registrado. Eu trabalhava no hospital que era o hospital obstétrico. Era o hospital dia e maternidade. 30% dos procedimentos obstétricos são de curetagem. Só que não se comenta. 30%, cara. 30%, então, se a gente tem 7 partos, 3 são perdas. 7 partos com sucesso, a gente tem junto com eles 3 perdas. Só que por que não comenta? Porque a dor é terrível, então ninguém comenta sobre isso. É uma dor muito grande para a família, para a mulher. O homem é terrível. Nossa, cara, meu Deus, porque você sente a dor que a sua esposa está passando ali e tal. Mas não se comenta e não é comum. Vamos falar assim, talvez a médica fala com a paciente ali, talvez durante o pré-natal, essas coisas, nas primeiras consultas. Pra gente foi muito rápido. Que a gente descobriu, fizemos o teste, descobrimos, e na sequência a gente foi fazer a Renata foi no médico, foi fazer o primeiro ultrassom, não, o coraçãozinho não estava batendo. E aí um procedimento muito triste hoje na minha visão, mas é recomendação médica, né?
é que abaixo de 3 meses, se eu não me engano, aguarde o corpo expelir, que o corpo expele. Uhum. Então, Naturalmente. o corpo expele. E aí a mulher fica passando ali até. Aguarda-se até 30 dias, se eu não me engano. Então você aguarda 30 dias pro corpo expelir, você sabendo que o neném estava dentro da sua barriga, seu filhinho tá ali. É um sentimento muito pesado, difícil, cara. É difícil. Então, assim, eu, George, se acontecer com alguém que eu falo assim, não fique esperando, vai lá e tira, porque a dor é pior. Sim, você verdade. ficar esperando é pior. Que aí já fica livre, Não, você já fica vai livre. se tratar e... Deu, acho que 18 a 20 dias, a Renata já tava inconsolável. Aí ela ligou pra médica assim, eu não aguento mais. A médica falou assim, pode ir pro médico, pode ir pro hospital. Não. Renata não chora, cara. Renata é super dura, tipo assim, nesse ponto. Ela é uma pessoa resistente emocionalmente, sabe? Sim. E aí ela chorando. Por estar até inserida no ambiente, né? Que é o ambiente de trabalho, a pessoa se torna mais rígida, né? É mais, entre aspas, insensível com algumas coisas, né? Uma pessoa morreu, apesar que ela o que é necessário, né? Que é necessário, né? Pô, imagina, cara, se derretesse toda hora lá no hospital. Eu era de TI, Fernando. Chegou num ponto que, coincidentemente, no setor que ela trabalhava, mas ela trabalhou só 6 meses nesse setor, e eu dei a sorte, graças a Deus, de ter visto, porque ela era estágio, né? Sim. E que eu fiz amizade com uma criança lá dentro. Uma criança, porque não era só recém-nascido, tinha algumas outras crianças, e que essa criança só comia, era feliz no dia que eu passava lá. No dia que eu não tava, o menino não comia. Ó, pra você ver. Meu Deus... Eu faço isso com uma pessoa, tipo assim, e eu só chegava a fazer aqui. O menino ficava de frente pra porta. Eu passava lá na porta, colocava minha carinha assim, o menino olhava. Que gracinha. Eu olhava e tal, e fazia uma gracinha, brincadeira, ria. Fazia aí, e na minha cabeça eu não sabia. Pra você era o seu natural, né? Meu natural. E teve um momento que eu falei assim, fulano teve alta. Meses depois eu fui saber que ele foi pra casa porque ele não tinha recuperação mais. Aí os médicos falaram assim, pode ir pra casa. Sim. Não é pesado, recupere-se. Cara, não é fácil, não. Nossa. Às vezes é melhor a gente dar uma boa impressão pras pessoas. Sim. Por que eu vou brigar ao invés de ser gentil? Falou tudo, cara. Ó. Deixa eu respirar mais. Respira. Beber uma água. Pô, você tá doido. Obrigado. Não é fácil. E você inserido ali através do TI. Imagina a sua esposa. Que tinha o contato, que tem o contato direto. Pois né? Deixa eu limpar aqui pra não borrar a maquiagem. É isso. Tá produção, vem maquiar de novo, produção. Tá vendo aí, né, cara? Ai. Então, a gente vive hoje num mundo tão imediatista, tão agressivo, tão cheio de eu, e a gente esquece que as outras pessoas, às vezes, elas estão passando por coisas que a gente não sabe. E a gente podia ter dado para essas pessoas um afago nessa hora. Podia ter dado um braço, ter estendido uma mão, falado assim: verdade. Vamos ser melhores. Por que a gente não é melhor? Por que a gente não pode ser mais gentil? Ter o bom dia com o Georgson? Ser mais agradável? A gente não sabe, mas às vezes esse bom dia trouxe acalento, acho que é acalento que fala, né? Para um coração contrito naquela hora. Por causa desse choro do Georgson, que o Georgson não prega. Eu sou muito emotivo. Sim. Como sou emotivo. E aí, graças às pessoas se completam, né? Renata já não é tão emotiva assim. E ela é um pouco mais dura, vamos falar assim. Mas ela é o meu docinho de tamarindo, eu falo. Azedo que só ela, mas eu adoro coisa azeda.
Eu falo isso. Momento declaração de amor. Vai lá. Repete esse docinho aí. Ela é o seu docinho? Ela é meu docinho de tamarindo. Azedo que só. Que delícia. As pessoas hoje, elas não conseguem mais tratar as outras pessoas bem, cara. A maioria das pessoas. E é nisso que eu vejo o tanto de coisas que às vezes eu já passei, que o Fernando já passou, e que o Fernando é agradável, e que eu sou agradável, e a gente não sabe como que as pessoas são agradáveis, e às vezes assim, a gente não tem uma vida fácil não, Fernando. Verdade. A gente não tem uma vida fácil não. Verdade. E por que a gente é tão agradável, tão feliz, tão sorridente o tempo todo? Só pode ser Jesus. Amém. Eu falo que eu sei exatamente quem eu sou quando eu não estou aqui. Isso é uma questão de conhecimento próprio. Quem é o Fernando quando o Fernando não está com Cristo? Quem é o Georgson quando o Georgson não está com Cristo? Eu não valho nada, cara. Eu tive uma experiência na minha vida de 6 meses, vamos falar assim, eu dentro da igreja, mas totalmente afastado. Eu fui... Graças a Deus, eu nunca... Isso antes de conhecer Renata, na minha época de adolescentes. E graças a Deus, eu nunca me desviei de uma igreja, vamos falar assim. Eu sempre estive presente, sempre estive ouvindo a pregação, sempre estive nas escolas dominical, sempre estive nos estudos bíblicos. E eu nunca desviei, nunca me afastei 100%. Mas nesse não me afastar 100%, eu ouvi alguma coisa em algum momento que falou assim, cara, quem é você? Quem é você quando você não está com Cristo? E eu falei assim, meu Deus. E foi nesse período dos 6 meses, no final desse período de 6 meses, eu falei assim, meu Deus, é melhor eu estar contigo. Amém. Isso não a pessoa que eu fui durante 6 meses não condiz com a minha índole, com a educação que a minha mãe me deu em casa, com o amor da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Que loucura, né, cara? Isso é muito lindo. E a experiência e a experiência que você teve com a criança foi muito linda e realmente ela mexe com você, porque eu tive uma experiência parecida de sentir que realmente que se realmente Cristo não tiver, né, no barco, nós realmente não somos nada. Foi quando eu sofri um acidente de moto e eu fiquei 33 dias internados, dependendo totalmente da ajuda do outro para fazer tudo. Que loucura, né? Então assim, comer, o braço estava estourado, sentindo muita dor, não tinha como. Eu nem sabia que você teve um acidente de moto, eu acho um perigo, cara. Cara, e assim, e as outras coisas básicas, né? Como a higiene pessoal, aí você fala, eu não acredito. Não acredito que alguém vai ter que fazer isso por mim, sabe? Sabe que é loucura? Você fala assim, cara, se não for Deus, e pra que essa arrogância? Pra que essa arrogância? E pra que, né? Todos então, somos assim, feitos de carne e sangue, cara. Então, assim, o dia que eu tive lá, eu falei assim, e eu tive no período ainda crítico, que foi um período pandêmico, não podia entrar ninguém pra visitar. Nossa! Então eu ficava aqui assim, ou chorando ou orando. Porque o resto tinha que tocar a campainha pra alguém me ajudar. Aí que você entende algumas coisas, o que realmente faz sentido nessa vida, George. O que faz sentido? E a vida é um sopro. É um sopro. Tive um amigo, na época de adolescente, ele converteu, ele jogava bola com a gente no campo de futebol. Nossa, eu jogava bola, Fernando. Você jogava? Eu sou péssimo hoje, né? Mas E às vezes a gente precisa cortar algumas coisas na vida da gente, porque a gente, na hora que a gente percebe algumas coisas que a gente faz. E eu consegui perceber. Eu discutia muito dentro do campo, eu brigava, e aí tinha um cara que eu não gostava de jeito nenhum dele, eu ia pra brigar com o cara, velho. Sério? Na hora que eu percebi que eu tava fazendo isso na minha vida, eu peguei e cortei o futebol da minha vida. Falei assim, pra que eu tô fazendo isso? Sim. E hoje eu voltei, então de vez em quando eu vou lá na peladinha. Mas não briga mais. Não, aqui o amor é mais... O amor é muito mais legal do que a briga. Eu tive esse amigo, Salatiel, e... Salatiel converteu, passou um ano mais ou menos, tava chegando na época de ir pro congresso, na época era acampamento, não era congresso. E aí 2 meses antes, Salatiel acorda um belo dia, com um lado do corpo paralisado.
E ele não chegou aí no acampamento. Que loucura, cara. É um estalo, cara. É. É um estalo. E aí a gente pensa assim... Salatiel tinha menos de 18. Ele era um adolescente e a gente não sabe que... Eu não sei se foi um câncer, se foi uma coisa muito... Mas foi muito agressivo. Eu fiz uma visita pro Salatiel e ele não conseguia nem falar. Então a gente tem que pensar, às vezes... Não, aqui, eu passei por uma experiência ano passado. Foi mais recente do que essa do hospital, que foi 2020. A minha mãe, 66 anos, ela tomou café com a gente, almoçou com a gente, deixei ela em casa e ela falou, entra. Eu falei, não, mãe, não vou entrar, não. Tava com as crianças, não vou entrar não, que eu vou levar as crianças. Vão tomar um açaí com a gente mais tarde? Não, eu vou sair com seu irmão. Mas entra um pouquinho, na hora que seu irmão chegar, você vai. Mais uma vez, eu, não, mãe, não vou entrar não. Fui embora. À noite, minha mãe saiu com meu irmão, comeu uma pizza, sentiu uma falta de ar e não voltou mais pra casa. Oh, Jesus. Aí você fica, né? Aí você fica pensando assim, é ou não é um sopro? É um sopro. É um sopro. Não é? E assim... E aí... Você fica assim, você fala assim, poxa, cara, né? Salatiel não foi no acampamento. A minha mãe eu não entrei um pouco mais, porque eu imaginei que amanhã... Mas o amanhã não pertence a gente, cara. É uma loucura, né? Cara, muito louco. O amanhã não pertence a gente, e aí a gente tá... o mundo tem se afastado de Deus, e aí a gente fala assim, como que a gente faz para ganhar mais pessoas? Para alcançar... Ganhar não, alcançar mais pessoas. Quem ganha é Deus. Verdade. E aí, às vezes, é através do nosso testemunho. Do ser feliz do Georgson, do sorriso que o Fernando dá, do cumprimento que uma pessoa tem com a outra, da educação, da gentileza, do amor transparecido de um pai para o filho. Que eu vejo assim, será que o Bernardo seria tão docinho, tão gente boa, se o pai dele fosse um pai agressivo, se a mãe dele fosse uma mãe rabugenta? Não seria. Não. A criança transparece, ela transmite o que o pai ensina. Verdade. E às vezes as pessoas não percebem que um filho agressivo é o retrato do pai ou da mãe agressiva. Sim. Ou de um ambiente agressivo. Ou de um... Às vezes o pai e a mãe não é agressivo, mas os vizinhos no entorno são muito agressivos, vivem uma gritaria, tal coisa. É terrível, cara. É fruto do ambiente ali, né? Que tá inserido. Conheço 2 pessoas com 1 ano de diferença, irmãs. Uma aceitava como normal o marido ser grosso, porque o pai era grosso. Com 1 ano de diferença. A outra não aceitava em hipótese alguma o marido ser grosso. Então, uma na adolescência fala assim, isso é normal, porque o pai era grosso com a mãe e com elas. A outra falou assim, eu não aceito isso pra minha vida. E a mesma criação, não foi um período longo de vida, não. Uma diferença. Eu não aceito isso pra minha vida. Uma é totalmente feliz no casamento, outra separou. Entendeu na dor que, tipo assim, isso eu não quero pra minha vida. E agora buscam um rumo, né? Na vida. Então, às vezes, a gente precisa escolher. Tudo faz parte de algumas escolhas. Verdade. Eu escolho ser feliz com Jesus. Eu escolhi isso. E aí, que eu falei, né? Eu não sei, eu não gosto de pegar no microfone para pregar, porque eu sou muito emotivo. Então, eu tô pregando uma coisa, às vezes, de, tipo assim, infelicidade, aí me vem na memória, eu começo a chorar, cara, e eu tenho que falar, peraí, gente, eu tenho que respirar. Entendeu? Não dá. Eu sou muito emotivo, então... Mas às vezes prega, porque isso é bonito, é gostoso. Ai, cara, não, eu preguei 2 vezes, eu não quero, entendeu? Eu tenho 2 pregações, eu lembro o contexto das 2, mas eu falo assim, cara, não é pra mim. Mas tá bom, eu vou te presentear aqui hoje. Eu acho que com um livro que às vezes vai te fazer chorar, então não vou lhe dar esse presente. Ele é muito emotivo. É mesmo? Não, eu vou ler, prometo. Esse livro aqui, gente,
esse livro aqui são de amigos, né? São de uma amiga. Eu tô falando de amigos porque também é um casal muito lindo. É o pessoal da Likins, né? O pastor Wesley e a Ivete. Eu até brinco com eles. Como que eu vou, né, produção? Como que eu vou pronunciar? Eles têm um sobrenome. Lanzieri. Chique, né? Chique demais. Lanzieri. Então é o Wesley e a Ivete. E aí, sabe o que é legal? Porque quando eles vieram aqui, eles presentearam a gente e eles falaram assim, ó, vou deixar alguns pra você presentear as pessoas importantes que passam por aqui. Pegou? Isso é importante, ó, que isso. E o que acontece? Esse livro é um livro de poesias, né? Então, assim, ela é uma poetisa e essas poesias, algumas se tornaram músicas, canções que a Likins, que é a banda que eles tocam, hoje gravaram. Muito legal, não é? Muito. Poesia, livro, canção, música da banda, muito legal, não é? Cara. Então, assim, quero agradecer aqui a Wesley, a Ivete, a banda Likins, né? E tô aqui, ó, passando esse presente pra um cara super top, importante aqui, que vocês estão conhecendo a história dele. Eu tenho certeza que você vai amar. E depois você dá um feedback pra gente. Claro. Grava lá um videozinho e conta. Porque as canções que estão aqui estão sendo lançadas agora. Você vai poder ler e ouvir. E ouvir. Bacana, muito obrigado. Um presente pra você, viu? Obrigado, gente. E aqui, a gente tá chegando ao final, a gente aqui sempre agradece. É um amigo em comum, o Lelê. O Lelê patrocina esse programa aqui, do LD Açaí. Manda um abraço aí. Obrigado, Lelê. Eu sempre mando um abraço pro Lelê, sempre mando um abraço lá pro Sou Domingos. Sou Domingos é gente boníssima lá. Demais. Sou Domingos, sou Anilda. O Lelê, eu lembro do Lelê pequenininho, cara. Sério? O Lelê sempre jogou muita bola desde pequeno, você acredita? Fica tirando onda aí, né? Nossa, não, hoje fala que é o melhor do Goiânia, coitado, né? Nunca fica tirando onda. Ele era o melhor até aparecer o zagueiro George. Na frente dele eu lenhava então ele jogava mesmo? Jogava. Porque ele falava, não, sempre. Ele fala, sempre. O melhor, ele gosta de falar. Sempre jogou muito. O Lelê sempre jogou muita bola. Que legal, isso. E o tanto que ele joga bola era o tanto que ele era tímido. Cara, o Lelê era muito tímido. O Lelê que você vê hoje não é o Lelê de antigamente. Não, mas ele hoje ainda continua afirmando que ele é tímido. Porque às vezes, né, ele vem fazer alguns merchan aqui da produção dele do açaí e fala, não, melhor você falar, eu só apareço. Ele é desse jeito. Ele ainda é tímido. A família dele é muito tímida. Todos da família dele são desse jeito. Eu recebi uma ligação do irmão dele. Uma ligação não, uma mensagem do irmão dele, meu grande amigo Magno. Falou, seu Jorge, eu tô numa igreja aqui e eles estão recomeçando e eles estão precisando olhar o som. A mesa tinha dado um problema. Eu falei assim, ô Magno, eu vou aí. O dia que você quiser, a gente vai aí, vai marcar. Aí amanhã eu vou lá. Que legal, é mesmo, uma coincidência boa. A mesma coisa do despertar, né? Sim. Às vezes eu vou e eu tipo assim, e sem cobrar nem nada, isso na maior das boas vontades, fazendo o que a pregação que eu posso fazer. Amém. Levando o que eu posso fazer, que é da melhor forma que eu faço. Eu consigo regular um som. Que legal. Eu consigo ajustar algumas coisas e ajudar algumas pessoas. Dar uma aula básica daquilo ali para a igreja melhorar. Isso é muito legal. Não? É a minha forma de evangelismo, Fernando. Que bacana. E agradeço, né? Tipo assim, a oportunidade de estar aqui com que vocês. Que isso, a gente que agradece mais. Que isso, cara. Pra gente é uma alegria. Eu sou péssimo em falar, cara. Não, falar. Foi muito bacana. Assim, eu queria que você deixasse um recado para essa turma, porque a sua área é uma área que está muito em alta. Independente de você estar atuando nela hoje ou não. De TI. De TI, né? E hoje você, independente disso, você está trabalhando na produção hoje com a família, tá? Que vocês têm feito aí com excelência. Depois você quer deixar um recado aí, parece que agora vocês vão atuar agora até num ramo novo com a produção nova, teatral. É verdade. Que legal! E você deve estar trabalhando horrores, né? Isso aí. Assim, vamos lá. Lembra do comer ossos do passado? Sim, tal, a gente trabalha, eu trabalho e eu roo menos ossos hoje, né? Mas as oportunidades que a vida tem dado pra gente, né? A gente agora tá lançando um show de teatro. O Lucas vai... A gente não, é muito mais o Lucas, né? É a cara dele que aparece. Eu vou aparecer, eu acho que eu vou aparecer também. Sim, mas é vocês, porque a turma não sabe igual às vezes. Para acontecer um programa desse, a produção tem por trás. Vai estar aqui o link aqui embaixo, aqui embaixo? Em algum lugar desse vídeo. Em algum lugar aqui. Em algum lugar. Não, tem que olhar para aquela câmera. Em algum lugar desse vídeo aqui vai aparecer
um link para as pessoas se inscreverem, para fazer o teatro lá. Tem nos links lá uma hora que você coloca para criança metade, né? A meia, né? E é porque algumas pessoas já me chamaram aqui e falaram assim, eu não tô achando onde que eu coloco o meio. Todo mundo perguntando. Nossa, é show, tá. Uma hora depois eu falei assim, caraca, já comeram a primeira fileira do Mas sabe o que eu achei legal? Vocês sabem guardar segredo, tá? Porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Porque assim, eu falo assim, porque como a gente tá sempre junto aqui, aí né? sai assim, né, um comentáriozinho. Então, e o Lucas, eu estive com ele agora antes da viagem, tá? E aí comentei com ele, fazer a gravação, nós comentamos, tá? E ele não falou nada. E quando eu vi, falei, eu vou pegar. Eu vou pegar pelo pé. Assim, ninguém sabia. Ninguém sabia. E é legal, né? Que segredos de empresa lógico. O protótipo ninguém conta, Fernando. É igual música. O artista não divulga a música antes dela ser lançada. É verdade. Lançamos uma música. Cara, que legal. Sucesso, tá? A Tropa do Luquinhas. Depois vocês podem olhar no Spotify, tá? Olha no Spotify, Tropa do Luquinhas. A música é muito legal, cara. Uma música que reflete muito a cara do canal. Que legal. Muito. E aí, o teatro agora, eu acho que vai ser uma oportunidade fantástica da criança que já é fã. Com o Lucas, com mais de 10 milhões de seguidores. Sim. No YouTube, com mais de 3 milhões no TikTok, com mais de 400 mil acho que quase 500 mil já no Instagram. A criança ter a oportunidade de encontrar com o artista dele ali, né? Isso eu falo que o Lucas é um artista a vida inteira. Sim. E o Lucas, ele é muito agradável. É muito agradável. E o canal é um canal muito limpo. E o show é um reflexo. O show que a gente as pessoas nomeiam como um show, né? Mas é um teatro. O show é um reflexo do canal. É um show limpo que é algo que a família inteira pode participar. Isso vai ser agradável. Sim. Tem uma mensagem durante o show, né? Lindo. Que é aquela mensagem positiva, uma mensagem de moral, alguma coisa assim, que ensina a criança alguma coisa. E eu acho que Nossa, eu fui um dos primeiros a comprar o ingresso. Eu tô lá entre os primeiros. Na hora que lançou o link, eu tava dirigindo, eu falei, eu fui o primeiro a comprar. Mas eu acho que vale a pena. Sim. Não é porque eu trabalho com o Lucas, não. Mas o conceito passado no canal, o conceito passado esqueci o nome. Quando a gente tem uma empresa, a gente tem lá 3 coisas que são da empresa. Tipo assim, a cara da empresa. O conceito passado pela cara do canal. É um canal limpo, é um canal feliz, é um canal que não ensina coisa errada, é um canal que não vai ver um palavrão, você não vai ver um xingamento. Você vê a mãe tacando um chinelo no menino, você vê o menino fazendo uma trollagem com o irmão. Mas são coisas que toda criança faz. Sim. E que foi como, entre aspas, como que estourou o canal, né? Uma série do canal que toda criança fez na idade e tal, né? Eu brinco que não é terapia, mas é terapêutico. O canal é terapêutico. Fernando, você vai assistindo, cara, é muito legal. Quantas coisas você viu no canal do Lucas e que você já fez na infância? Nossa! Demais. E é muita coisa raiz, né? Se a gente passar... Deus não deixa acontecer isso, por favor. Mas se a gente passar por um período apocalíptico no mundo, no futuro, onde não teremos mais internet, não teremos... Quanta coisa terá que ser redesenhada, redescoberta pelas crianças, porque elas não viveram isso, porque elas tinham somente isso. Não tiveram oportunidade, né? De fazer aquelas brincadeirinhas, até que vocês postam, uma coisa mais linda. Bolinha de sabão. Telefonezinho de lata. Tacar balão com água. Cara, teve uma vez que o Lucas promoveu, mas isso antes ainda do canal, ele promoveu, a gente até, voltamos ao podcast, esquecemos de encerrar. O Lucas promoveu um acampamento de adolescentes. Cara, que loucura foi aquele acampamento de adolescentes. Comendo pizza, sanduíche e brincadeira, tacando balão. Nossa, tem uma foto minha, eu vou achar essa foto um dia. Só brincadeira raiz. Só brincadeira raiz. A gente tacando balão, os meninos tinham que fazer alguma coisa, tentar derrubar a gente com balão. E eu tava, tem uma foto que eu tô assim, ó, com 2 balões de água assim, tacando nos meninos enquanto eles estavam brincando lá. Cara, muito legal. Tinha que correr e pegar balão lá na frente, uma loucura.
Quantas coisas as pessoas deixam de vivenciar, e aí a gente pode incluir pais deixam de vivenciar com os filhos, às vezes. Verdade. E porque às vezes está trabalhando, mas às vezes porque o menino está quietinho porque ele está no celular. Verdade. Uma brincadeira que o menino podia estar fazendo, uma coisa que isso faz parte da... Esqueci a palavra, porque eu não sou especialista psicólogo nessa parte, né? Mas que faz parte do desenvolvimento da criança. Ela precisa aprender a fazer algumas coisas ali que às vezes ela tá vendo no vídeo, mas ela não aprendeu a pegar. Forma a idade, forma até o caráter da pessoa. Forma o caráter da pessoa. É verdade. E aí, uma recomendação para todos os pais que têm crianças: o Stories ou o Shorts no YouTube, ele não tem filtro. Sim. Então, muito cuidado com os filtros que os shorts que sua criança vê. Legal falar sobre isso. Porque passa, às vezes, uns shorts de algo que não é adequado para aquela idade. Sim. Entendeu? Na hora que ela está assistindo, porque realmente... Você coloca o filtro nos vídeos longos, que a criança vai ver, mas no shorts vai aparecer aquilo. Se ele clicar no coraçãozinho, vai aparecer mais... No coraçãozinho não, no joinha, no like, vai aparecer mais vezes aquilo. Se ele ficar mais tempo vendo aquele vídeo, vai aparecer mais vezes aqueles vídeos. O robôzinho vai só mandando. O algoritmo vai entendendo isso. Sim. E isso não é bom. Porque aí às vezes o menino tem o amor dentro de casa, tem o amor pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, mas ele começa a ser alimentado por um segundo ou terceiro objeto com informações e estruturas que levam o menino um dia a olhar para o pai e xingar ele e falar assim: você não pode fazer isso comigo. Faltar com respeito. Por quê? Porque ele viu um vídeo que a pessoa é agressiva, porque ele viu um vídeo que estava agindo daquele jeito. Então, muito cuidado, que o Shorts não tem filtro. Rapaz, loucura, eu não sabia, viu? Importante. Nossa, show Bernardo demais. não pode ver Shorts. Matheus ainda nem tem celular. Mas às vezes vê na televisão. Vê na televisão, Não, chega lá, vai ver um vídeo. Porque eles gostam do Luquinhas. O Matheus ainda tá nessa fase mesmo, porque ele gosta da Pepa, do Luquinha. Ele gosta, coisa bem nessa idade dele, né? E aí, pra turma de casa que não conhece o Matheus, ele tem 17 anos. Mas a idade mental dele. É o que a gente tem lidado com isso o tempo todo, tomando esses cuidados. Outro cuidado. Desculpa, vamos lá. Vai lá. Não, é os cuidados. Muito cuidado com Roblox. Muito cuidado com Roblox. Criança que tem jogos que existem cenas, entre aspas, de adultos nos jogos. E às vezes uma criança de 7 anos, que é a idade do Bernardo, que acabou de fazer 7 anos, jogando Roblox e com cenas, e a gente já peguei. Já se deparou com cenas de adulto. Isso aqui não pode. Então eu seto dentro do aplicativo a opção que não pode aplicar coisas para adultos. Que legal, não sabia. Ele não consegue conversar. A pessoa não consegue mandar a conversa texto. Eu já vi que é um problema. É um problema. Então, o Roblox, as crianças conversam. Se deixar aberto esses filtros, eles vão conversar e pode vir alguma coisa que você não quer que ele aprenda. Sim. O Bernardo aprendeu a ler. O Bernardo tá Ai, é lindo isso, cara. O Bernardo tá lendo. E aí a gente vê um desenvolvimento muito rápido, né, na leitura. Passando na rua, ele lê nas placas. Passando não sei... E aí ele lendo e ele escrevendo as coisas para pesquisar, a gente fala assim: cara, que saco, ele não depende mais de mim. É muito difícil isso, cara. A gente vê o desenvolvimento e tal. E aí, muito cuidado com Roblox ou com jogos que envolvam digitação, que envolva conversa, chat, né? Sim. Que é perigoso. É perigoso. É assim que pedófilos atuam, é assim que roubam sua casa. Verdade. Porque o menino fala onde que ele mora. O Bernardo sabe onde ele mora. Ele fala para um monte de gente. Eu falei assim: Bernardo, você não pode falar para todo mundo, não. Essa idade é ensinar que nem todos são amigos, né? Nem difícil. Todos são amigos. Nem todos são amigos. E aí, na situação do Bernardo e na situação do Mateuzinho, a maioria é amigo. Eles sentem que todos são amigos. O Bernardo é muito agradável, então todo mundo é amigo. E uma coisa que eu ensino para ele: todos são legais até que pisem na bola com você. Muito cuidado com as pessoas que pisam na bola com você, filho. Eu falo com ele. Muito cuidado. As pessoas que te magoam, muito cuidado com essas pessoas. Essas pessoas te chatearam, te bateram, te magoaram. Não brinque com essas pessoas. Afaste-se delas. E fale pro papai e pra mamãe. Papai e mamãe não pode ter segredo. Mas é difícil ensinar, não é? É muito difícil. Nossa, essa fase. Difícil. É muita repetição, é muita dúvida. Muita dúvida.
por quê? Porque é difícil demais, difícil, viu? né? Não, mas aqui, muito obrigado mais prazer, uma vez. Fernando. Nossa, Muito obrigado obrigado demais, você. viu? Então aqui, ó. Mais uma vez, eu vou agradecer você. Quem pegou aqui o podcast no finalzinho, volta lá no início. É uma história muito legal, um testemunho muito bonito. Vocês vão amar. E aqui, eu sempre peço, se inscreva no canal e manda esse link para o mais de pessoas que vocês puderem. Vai ser muito legal, tá? Eu vou agradecer você. Vou pedir para colocar essa câmera aqui, ó, para o Geotis aparecer também. Obrigado, e o que acontece? Quero agradecer a audiência de todas as terças às 19 horas. Pedir mais uma vez, reforçar, manda o link. Aqui nós conversamos. Aqui eu trago os amigos pra gente eternizar as histórias e hoje foi o Georson. Então eu queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. E quem não assistiu, manda pro pessoal assistir. Assiste também porque vale a pena, é muito legal. Por hoje é só, mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado, gente. E até a mais. próxima. Tchau.